Começando mais uma edição do Cinema, seu clube de cinema em forma de podcast. Eu sou Ricardo Rente. E eu sou Alexandre Almeida. Não ia falar nada não, porque eu estou de greve. Você tá de greve também, seu roteiristazinho? Também. Você vira roteirista quando você já está na faculdade, não quando você sai da faculdade, né? Exatamente. Eu lembro disso, o professor falava isso. Você é designer já agora, né? Quando você sai daqui e ganhar um diploma. Já é atitude. Então, exato. Então você não escreveu seu roteiro, suas falas desse cinema, é isso? Não, vai ser improvisar. É, assim, vai ser o que... Não, na verdade eu já escrevi e o que eu escrevi vai ficar. Não tem reescrita, não tem mudar o pensamento, não pode. Tem que ser o que tá no papel já. Ué, mas peraí, a gente resolveu a pauta desse programa ontem? E aí? Não, mas é o pensamento do que já estava previamente estabelecido na minha cabeça, entendeu? Entendi, ou seja, o fato de você ter revisto o filme ontem não pode influenciar, então... Não pode. Aliás, fala pra gente o que a gente vai falar esta semana nesse DBU. Esse cinema aqui, o povo olhou, a capa não entendeu nada. Por que a gente tá falando desse filme, né? Por que esse assunto agora? Mas está completando. Será que é só pra aqui, view? Será que é só pra audiência? Só pra ganhar aumentar o jogo? Será? Não, imagina. Não, tem motivo. Está completando 10 anos do lançamento de Homem de Ferro 3. Aí o filme dirigido pelo Shane Black, tal, a terceira parte da nossa história do Tony Stark. E é um filme muito divisivo. Do MCU, né? Assim, a gente fala hoje, né? MCU, povo ama, povo odeia, tá errado, tá certo. Mas o Homem de Ferro 3 já tava fazendo isso há muito tempo. E a gente vai falar aqui sobre tá certo, tá errado. Vale o ódio, não vale o ódio contra o filme. Filme injustiçado. Fomos justos com o Homem de Ferro 3? Será? Ou a gente passou muito pano pra Homem de Ferro 3? Vamos discutir isso e tudo mais, até porque tem muita coisa que aconteceu com o Homem de Ferro 3 lá em 2013 que ecoa hoje no MCU em 2023. Então a gente vai analisar tudo isso aqui no Cinema com spoilers. Mas antes, Alexandre, papinho aqui, temos que falar um assunto sério. Você já deu teaser aí na abertura, que é a greve dos roteiristas que está rolando agora em Hollywood e afeta diretamente a nossa vida, tá? Muita coisa. Antes, só lembrando você que esse programa está no ar porque temos fãs sócios, fãs que ouvem a gente e apoiam o nosso trabalho lá no Catarse. Se você quiser se tornar um desses e dar uma moral aqui pro Cinemou, vai lá em clube.cinemopodcast.com. A gente convida você a fazer parte do nosso grupo no Telegram. Você tem acesso aos nossos programas antecipados, tem acesso ao nosso calendário do mês, sobre o que a gente vai falar no mês. Isso. Tem também promoção, a gente tá fazendo promoção direto, tem pesquisa, a gente coloca lá pra galera votar e interagir com as pautas que a gente tá fazendo aqui no programa. A gente fez recentemente um programa sobre o Cinema Studios, onde a gente pensou filmes e tentou criar filmes juntos e a gente usou as ideias que os fãs sócios deram. Então é uma maneira muito legal, é a melhor maneira de você, se você que gosta do nosso programa, de você fazer parte dele também, entendeu? Você não ser só um ouvinte e ajuda, né? É um apoio, é um incentivo pra gente continuar, que toda semana estamos aqui, o Alexandre, a gente é um podcast independente, sem patrocínio, sem marca por trás da gente, aqui a gente ralando toda semana pra entregar um produto de qualidade. Cara, a gente não pode contar com você que ouve aí e gosta do que a gente faz, quem a gente vai contar, não é verdade? Exato. Então, clube.cinemopodcast.com. Se você puder apoiar, vai ser maravilhoso. Você não precisa apoiar também direto não, tá? Lá ele permite você apoiar, sei lá, uma vez só, tá? Se você quiser. Isso. Então, sobrou um pichulé? O pichulé. Faz-me rir. Faz-me rir. Dá pode um pulo ajudar. Lá. Alexandre, olha só. Acho que antes a gente tem que comentar aqui com os nossos ouvintes, a ala mais jovem, sub-20 aqui, dos ouvintes do Cinema. Sub-20. Porque a gente tava aqui, mano. I was there, Gandalf. No última greve dos roteiristas, em que 2008, 2009... 2007? Foi tudo isso? Acho que foi 2007, Eu lembro que afetou 24 horas que eu assistia na época. A temporada não saiu. E aí eles fizeram... Lembra o filme 24 Redemption? Lembra aquele filme? Isso, lançaram... Tipo, era como se fossem 2 episódios juntos, como se fosse um telefilme, né? Assim. Isso. Teve... Eu não lembro se no Lost... Eu não lembro qual temporada que é. Se teve a temporada mais curta ou quebrou. Teve umas coisas dessas. Grandes exemplos no cinema. Teve Cassino Royale. Foi um filme que começou a ser filmado porque não teve tempo de polir o roteiro, porque começou a greve. Então é melhor ter o roteiro e já fazer. Eu recentemente, né, ouvindo o Office Ladies, que é o podcast lá do The Office, elas contando de como afetou, foi na 4ª temporada, se eu não tô enganado. Então, é uma situação que afeta todo mundo e tá afetando a gente agora também, porque a gente acabou de sair de uma pandemia, né, a gente tá realmente vendo o momento do cinema retomando, e agora esse grande porrada aí da associação, né, o Writers Guild of America,
exigindo direitos maiores e melhores aí, mais remuneração, uma coisa mais justa pra classe. E aí, Alexandre, tá certo aí? Tá certo, claro. Quem sou eu pra dizer que eles estão errados, né? Mas eu acho que... Não são um bando de vagabundos como o cara lá, saiu no Chipo, você viu o que o cara falou? Saiu no Chipo lá, o roteirista, eu tinha o nome do cara, tinha que dar a informação que completa, né? Que o cara falou que eles tinham que dar graças a Deus de que eles têm emprego. Olha isso, mano. Foi a presidente da Aliança de Produtores de Cinema de Televisão, né? A AMPTP, uma coisa assim. Olha aí. Ela falou isso, né? Que tem que agradecer que eles têm emprego, né? Eles têm que estar felizes porque eles têm emprego. Fala sério. É aquele negócio, né? Sempre o pensamento de quem tá em cima para quem tá embaixo é isso. Você tem que agradecer a oportunidade que eu te dou, né? Então, enfim. É sempre essa puta de uma hipocrisia do caralho que tem. Mas, tipo, o lance vamos lá, a última paralisação foi 2007, né? A gente tem aí, fazer minhas contas rápidas aqui, 10 anos, 16 anos, 15 anos praticamente, né? Desde a outra paralisação. Uhum. O mundo, como dizia a Galadriel, o mundo mudou, né? Desde então. I see it in the water. Então, tipo, acho que o grande lance é a evolução, e aí, porque nem você falou, a gente passou pela pandemia agora, a gente viu o streaming, né, crescer mais ainda durante esses últimos anos, e assim, se você tem uma regra que valia antes, o streaming vem e muda. Ele reduz o tempo de séries, ele produz mais filmes com mais rapidez para lançar logo, ele não divulga números de audiência e de várias coisas. Então isso tudo interfere no que é pago às pessoas que trabalham na produção. Isso. E assim, começa pelos roteiristas. E eu vi um tweet do Scott Derrickson, inclusive, falando que isso pode afetar paralisações dos atores e dos diretores nos próximos meses também. Olha aí. O Scott Derrickson é diretor do primeiro Doutor Estranho, né? Isso, e do Telefone Preto, né? Isso. Então, assim, eu acho que sim, é um momento em que a negociação começou em março, né? Estamos em maio, e aí vamos dizer assim, o contrato vigente, né? O acordo vigente expirou dia 1º de maio, e então decidiu, acho que foi dia 1º de maio, se eu não me engano, tá? Então aí decidiu, então, parar de vez, fazer greve geral dos roteiristas. Aí são mais de 11 mil roteiristas, né? Na WGA, e assim, o lance a categoria entra em greve, todo mundo tem que entrar em greve. Então, eles dizem que se você continua trabalhando, você pode sofrer... por isso, eles chamam de... Não tipo sanções, né? Sanções. Vai ter consequências, né? Exato. Porque uma vez que... É quase um juramento de paladino, né? Você jurou fazer parte aqui da WGA, você faz parte né? De um sindicato, você tem que honrar o sindicato, né? Exato. Eu vi o Chris Tuckman, youtuber que eu acompanho, ele tá trabalhando no filme dele agora, o Shelby Oaks, e ele fala no post dele, não sou membro da WGA, mas quando o meu filme for pra sair, eu vou ter que ser. Então, essa coisa de sindicato é um papo inteiro, um podcast inteiro. Recentemente estava ouvindo sobre o John Wick 1, né? Por exemplo, lá o Chad Stahelski e qual é o nome do outro menino? O outro diretor? Esqueci o nome dele. David Leitch. David Leitch, que o David Leitch não recebeu crédito, o Chad Stahelski não recebeu crédito, né? Um dos deles não recebeu crédito. Foi o David Leitch, que não recebeu. Que não recebeu crédito de diretor porque ele não fazia parte da associação. Então ele não foi creditado. O maior exemplo disso também foi o George Lucas, na época lá do primeiro Star Wars. Você vê lá o Império dos Sonhos na Disney Plus e mostra essa história também de que ele queria... Tinham vários meandros, mas eu lembro que tinha coisa que ele queria que o Star Wars não começasse com créditos. E os sindicatos exigiam que você começasse os filmes com os créditos no começo, mostrando quem trabalhou. E aí ele saiu do sindicato para conseguir fazer o filme começar com aquela texto subindo. E então é interessante porque... Eu tô falando isso porque a gente fala essa brincadeira que eu vi no começo, o bando de vagabundo e tal, mas é a maneira como as pessoas pensam assim, você tá causando... distúrbio no processo, né? A gente aqui no Canadá, agora mesmo em abril, a gente tá fazendo, né, o imposto de renda. E lá o CRA, lá, né, a galera responsável do governo canadense, entrou em greve também. Aí todo mundo fala assim, caraca, mas vai entrar logo nesse momento? Fala, meu amigo, se não entrar nesse momento, você não tem impacto, entendeu? Exato. É justamente você causar uma disrupção no fluxo da coisa para que se ouça, né? Aquela falácia que todo mundo fala, não, porque não faz um protesto pacífico? Não existe protesto. Se existe um protesto pacífico, não tá causando incômodo a ninguém, não é um protesto.
Saca? Por isso que quando você vai fazer um protesto numa cidade grande, você tem que fazer de uma forma que chame atenção. Você tem que fechar uma via principal, você tem que causar algum distúrbio exatamente para que aquilo chame atenção. Porque se você bota todo mundo sentado na beira da praia batendo palma, aí sim as pessoas vão chamar de vagabundo dando mais flores, ainda. Assim, dando flores, né? Entendeu? Então, tipo, é complicado. E eu acho que quando chega nesse momento agora, né, em que a gente teve 2022, em que a gente teve, Top Gun, Avatar, né, essa coisa, o cinema tá mais vivo do que nunca. Acabou de ter a CinemaCon, em que todo mundo falou sobre isso, em como o cinema tá vivo. Vai o Zaslav lá e fala que nosso pensamento é do cinema, nós estamos voltados para o cinema, né? E aí você tem um movimento desse agora, em que você tem, principalmente, muita gente com força apoiando. É o que eles precisavam, entendeu? Então, tipo, você vê num primeiro dia de protesto um Damon Lindelof da vida lá no piquete, sabe? Tipo, segurando placa, andando junto com as pessoas. É foda. O Brad Goldstein lá do Ted Lasso, né? O Roy Kent do Ted Lasso, que é escritor do Ted Lasso e do Shrinking, né? Com o Harrison Ford, tava lá também, entendeu? Então, tipo, você tem pessoas fortes apoiando. Então eu acho que isso é o mais importante para o primeiro momento, né? Porque eu tava lendo uma coisa que eles estavam falando muito, que o grande problema não é você receber o não, né? Porque, tipo assim, você tá negociando. Aí você fala assim, eu quero 25%. Aí o cara fala, não, mas vamos tentar tanto. E aí você fala, não, vamos tentar tanto. Isso é negociação. Agora, você tentar, e que foi o que é dito que foi que aconteceu com a associação, né? Eles propuseram alguma coisa e nem resposta eles receberam. Nossa, muito escroto, né? Ele não existe... Tem uma parte do que tá rolando hoje, e muitos falaram disso também, né? Eu vi vários posts falando sobre questão de inteligência artificial. Porque agora, em menos de um ano, ChatGPT todo mundo usa, né? Todo mundo fala, agora, né? Menina dos olhos de todo mundo. Então, tá gerando um problema em diversos setores, em diversos ambientes aqui, de tipo, nossa, o que eu caí em TikToks de pessoas ensinando esquema de você vender livro na Amazon, escrito pelo ChatGPT, e pra você fazer uma grana. Escreve um livro infantil, usando ferramentas, a própria ferramenta da Amazon pra publicar o livro e mandar. Falou, cara, você não tem... Eu falei, gente, que coisa que... É uma ferramenta que pode ser muito poderosa, mas ela dá mais de pessoas medíocres, assim, pegar e causar mais disrupção, assim, sabe? Essa que é a loucura, sabe? A galera pegou uma ferramenta que é pra ser poderosa e dá na mão de todo mundo, sem qualquer regulamentação, sem qualquer controle, sem nada. Vai dar certinho, né? E não é que eles não queiram que a inteligência artificial seja usada, né? Nos termos de negociação, é que a inteligência artificial ela pode ser usada para pesquisa, para um monte de outras coisas, mas não para criar algo que vá ser produzido, entendeu? Não é você jogar e fazer com que uma pessoa use a inteligência artificial para criar ali uma história, e aí ele vai pegar aquela história e vai simplesmente utilizar para ser filmado. Tu acha que não deve ter produtor que já falou assim, não, escreve o roteiro lá usando inteligência artificial e aí depois eu dou um tapa. Dou um tapa e vai ficar tudo certo. Sim, mas eu acho que é o que muitos deles estão pensando, sabe? Para esses, vamos dizer assim, você fazer esse tipo de comédia romântica, tipo o Hallmark da vida, sabe? Acabou. Em que você tem histórias básicas são sempre os mesmos tópicos de história e tal, só se repetindo na situação. Mano, você vai fazer isso a rodo, entendeu? E você vai acabar com o emprego de uma porrada de gente. Então, o sindicato, ele quer proteger, primeiro, os roteiristas, é claro, né? Para que eles não sejam substituídos por essas ferramentas, que elas, basicamente, elas não criam nada, elas pegam ideias já existentes e só transformam ali. E também, mano, garantir que a gente, né, não tenha só esse tipo de conteúdo desse jeito. O menor denominador comum em tudo, né? Exato. E é interessante você pensar, porque uma paralisação dessa, você falou no começo, né? Tipo, de repente os produtores, os diretores também vão entrar, né? Pra brigar aí. Porque justamente é o que a gente tá falando. Acho que a greve que a gente viu anterior era muito relacionada à coisa da mídia física, né? De DVD, Blu-rays, né? Eles caras... Eu lembro que tinha uma coisa dessa, né? Mas eu lembro que não tinha tanta discussão de internet na época ainda. Porque nem Netflix tinha quanto streaming. Não existia streaming na época. Então não tinha essa discussão. Aí hoje entra essa discussão que você tá falando também, os direitos de distribuição. Tipo, não é o cara lá que tem o direito da propriedade,
lança numa outra plataforma, ganha grana em cima daquilo ali, as pessoas que trabalharam naquele negócio não ganham nada, não vem um centavo. Exato. Então, é muito... Às vezes, acho que a gente pode entrar naquela ideia, mas pô, esses caras são ricos. E não é assim. Não é. Porque você vê esses caras e tipo... Mano, é um trabalho, são prestadores de serviço. Então beleza, você tem os artistas lá que a gente sabe que são bombados e tal, mas são exceção da exceção, é 1%, né? Exato. Eu lembro nesse podcast do The Office mesmo, elas falando que quando teve a paralisação, você não consegue filmar também coisa. E as pessoas que trabalham nessas produções, elas são prestadoras de serviços, ou seja, se elas não trabalham, elas não recebem. Então você não só afeta os roteiristas, afeta todo mundo. É ator que não tá recebendo, é a galera da iluminação, é o cara do som, é o cara da câmera, é editores, é todo mundo. Ninguém tá recebendo. E aí elas falaram que o Steve Carell escreveu um cheque pra cada membro da equipe na época. Ele não deu tipo lá $1.200, mas falou assim, mano, uma ajuda aí pra te segurar pelo menos esse período, sabe? Porque o que tá acontecendo agora? Os programas de Late Night Show, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, todos eles estão completamente paralisados, porque são programas pontuais, né, atuais, ou seja, eles são escritos durante o dia. No mesmo dia. No mesmo dia, não tem como ser feito. O Last Week Tonight com John Oliver, mesma coisa. Trabalho de roteiro ali pesado, mano. O programa só é o que é por causa do roteirista, mano. Exato. Tem um filme bem legal pra quem quiser saber sobre essa parada. É comédia, assim, tal, comédia, um draminha comédia, assim, que é aquele filme com a Emma Thompson, Late Night. Eu não sei como é o nome em Brasil. Que tem a Mindy Kaling, né? Isso, é bem legal porque mostra esse processo, como é que funciona essa sala de roteirista desses programas de late night, assim. Principalmente pra criar as aberturas, né? Aqueles monólogos todos. Então, dá pra você fez um trabalho disso, né? Você fez um trabalho na faculdade disso, né? Eu fiz. A primeira semana, né, da minha aula de sketch comedy, né? Que a gente teve de sketch de comédia, foi sobre isso. A gente teve que escrever essas piadas de monólogo de abertura, assim, ou de... Que nem o Saturday Night Live tem aquele jornal deles também, assim, sabe? Que eles vão comentando notícias. E é complicado, mano. Não é fácil de fazer. Sabe, você pegar timing assim e tal. Então, é bem difícil o que você vai escolher, sabe, durante o dia e tal. Então, tipo, não é um trabalho fácil como essa galera executiva faz parecer que qualquer um pode fazer isso, entendeu? Quando eles falam essas coisas do tipo, você tem que estar feliz de você ter um trabalho, parece que qualquer um pode chegar lá e fazer, e não é assim. Imagina, você olha uma página em branco, escreve personagens, interações, ambientações, intenções. Porra, tá maluco, cara. O trabalho de roteiro eu acho um dos mais fundamentais em qualquer... Claro, todos os setores são importantes, mas caraca, é o início, né? É a parte embrionária. Isso, é o feto ali da produção, entendeu? Exato. Se você não nutrir direito esse projeto, a gente vê. Quantos projetos aqui que a gente não gosta, critica, onde você vai ver, às vezes, a origem, né? O roteiro lá que não tá legal, não teve tempo de produção, os caras fizeram correndo por NX motivos, né? Então, assim, pra concluir essa história, o que a gente sabe de imediato, né? O filme do Blade novamente foi paralisado, né? O filme que, Mahershala Ali foi anunciado em 2019, perdeu o diretor, ia começar a filmar, reescrever. Aí trouxe o Nick Pizzolatto, né? Do True Detective, pra escrever o roteiro, paralisou completo. Teve Demolidor, série Demolidor que tá sendo filmada já em Nova York também, teve que ser paralisado, porque você tem roteirista, né, supervisor de script, né, no set. Chegou na hora ali, eles precisam mudar uma coisa, você tem que ter alguém que mantenha um tracking de como aquele roteiro tá sendo, né, como aquilo... O efeito borboleta, né? Uma mudança como vai mudar, né? Mas só um adendo a esse negócio da Marvel, né, que era uma crítica que tá rolando agora, é que eles estão... Como o roteiro já estava pronto, né, da série, de filmes, né, Capitão América, ou Thunderbolt, esses próximos filmes, como eles já estariam fechados, os roteiros, as produções continuam. Né? Você não tem essa coisa que você falou, você não tem o ajuste no set, você não vai ter ninguém para fazer isso. Então o Demolidor tava rolando desse jeito, só que a galera foi fazer o piquete na frente do estúdio. Né? Então eles bloquearam a entrada e aí a galera falou assim, os atores, os produtores e tal, falaram assim, ninguém vai tentar furar. E é muito doido porque nos Estados Unidos e no Brasil também, né, sindicato tem muita força. Isso. Então o sindicato dos caminhoneiros apoia. Então a galera que faz o transporte de luz, de não sei o que,
decide que não vai interferir, entendeu? Então é por isso que, mesmo que o estúdio force que continue sem roteirista em set, sem ninguém ali para fazer o ajuste, essas outras forças, elas acabam parando a produção também, entendeu? Então o Demolidor foi parado por causa disso, né? Então, tipo, ela tava continuando a produção e foi parada por causa disso. Então, você vê que aí é uma força maior, como a gente tava falando, todo mundo trabalhando junto, né? Até porque, né, pra você, é um trabalho colaborativo, né? E no fim do dia que você falou, aí o outro lá faz a paralisação também, você se solidariza, fala, pô, os caras ajudou a gente faz a mesma coisa, né? Um ajuda o outro. Enfim, cara, tem muita coisa pra rolar aí, muita água pra rolar, realmente é curioso, né? Porque a gente... Isso, da mesma forma que a gente viu a pandemia afetando as produções que a gente estava vendo durante 3 anos, basicamente, 2021, 2022 e 2020, né? Então, a gente vai ter isso, produções sendo atrasadas, talvez filmes que a gente vai ver que não vão sair tão legais, porque, como a gente falou aqui, igual o caso do Cassino Royale, não, do Quantum of Solace, eu falei errado. Quantum of Solace, é isso mesmo. Segundo, Quantum of Solace, que, tipo, é um filme mal ajambrado, porque os caras, né, o diretor teve que resolver, a gente teve que resolver no set, então... espere que a gente vai ver esse tipo de produção aí no futuro. E como muita gente já pontuou, isso também determina a quantidade que a gente tá vendo aí. A gente falou isso algumas semanas aqui no Cinemol, algumas semanas atrás, a quantidade de remakes, a quantidade de requentar IPs, né? Tipo, não só os estúdios que estão precisando encher o caixa de novo por conta do que a pandemia causou. E agora você vê que uma coisa alimenta a outra. Então, se você tá reclamando, é mais sequências, mais remakes, mas não sei o que, isso não tá legal. Se prepare, meu amigo, porque vai ter mais aí. Vai ter mais aí. Mas tá certo, tem que reivindicar mesmo. Tem que reivindicar. A gente quer o dinheiro, a gente quer trabalhar, a gente quer tudo. Como é que é aquela música brasileira? A gente quer, né, expressão e arte. A gente não quer Titãs, só né, comida, a gente quer... exato. É isso aí, ó. Tem que falar pra mulher lá que falou que tem que estar feliz porque tem um trabalho, né? A gente quer diversão e arte. Olha só, Alexandre, vamos falar de diversão e arte. Iron Man 3, Homem de Ferro 3, que foi um filme que é curioso, cara. A gente falou semana passada aqui no cinema do Guardiões da Galáxia, né? Fechando a trilogia dos Guardiões aí no James Gunn. Mas Homem de Ferro 3, em 2013, fase 2 da Marvel, foi o primeiro filme a fechar uma trilogia. A gente não teve filme solo do Homem de Ferro desde então, há mais de 10 anos. E foi um filme que ele é particular em vários aspectos. Primeiro, ele é particular de ser o primeiro filme pós-Vingadores. Lembrando, Vingadores, aquele conceito que hoje em dia é lugar comum, mas na época era completamente novo, de você ter crossover, todo mundo num filme junto, aquele evento, o filme fez dinheiro pra caramba, todo mundo amou, foi aquele milagre que aconteceu. Sim, então, o primeiro filme seguinte a esse milagre, essa responsa. Segundo, foi o primeiro filme sem Jon Favreau. Jon Favreau volta como Happy Hogan e volta como produtor do filme, mas ele não tá envolvido no roteiro e também não tá envolvido na direção. Isso. É um filme novo também. E todas as particularidades, as decisões do filme que fazem ele ser controverso em diversos aspectos, né? Exato. Eu quero saber por quê. Porque a gente era muito alinhado na nossa... No que a gente achava do Homem de Ferro 3. Eu acho um filme muito legal. Sempre, desde a época. Eu acho que foi muito legal até hoje. E tu achava a mesma coisa. Mas aí você reviu o filme ontem e tu só deu um teaser pra mim no WhatsApp que eu fiquei assim... Digo, Casimiro... Não me pega. Não, olha, vou te falar. Eu revi o Homem de Ferro 3 e... Então... Continua bom, mano. Continua bom. Continua bom. E olha, eu vou te falar, eu acho que é muito doido, porque pegar um filme que eu já vi várias vezes, assim, e você colocar, e você ficar entretido com o filme, de vez em quando, é complicado, mano. Você tem que gostar do filme ali. E, mano, foi legal de rever. Tinha tempo que eu não revia o Homem de Ferro 3, mas eu coloquei ali pra ver, foi muito de boa, mano. Não peguei meu celular nenhuma vez, sabe, pra mexer e tal. Foi legal acompanhar ali, ficar olhando coisas e assim, tipo, agora, 10 anos depois de mais não sei quantos centenas ou dezenas de filmes da Marvel depois, entendeu? A gente vê coisas ali nesse filme, tipo, sabe, que a gente hoje fala assim, brincar com gênero dentro dos filmes da Marvel, sabe? Pô, Homem de Ferro 3 já faz isso. É verdade. Sabe? Você... É coisa de humanização do personagem. Várias coisas ali que tem. Eu acho esse filme aqui, mano, sem sacanagem. O Homem de Ferro 2 eu acho uma bosta, tá? Eu queria saber. Então, eu queria saber isso de você, porque eu gosto do Homem de Ferro 2.
Eu sei que eu não gosto do final do Homem de Ferro 2, mas eu gosto do Homem de Ferro 2. No geral, é um filme que eu vejo de boa, acho gostoso de ver e tal. Gosto do visual, gosto da pegada. Porque é engraçado, os dois Homem de Ferro com o Jon Favreau e a cinematografia do Matthew Libatique, ele tem uma estética particular, na meu ver. Ele tem uma estética de filme... É uma estética que se perdeu na Marvel, na minha opinião, entendeu? É uma estética mais de filme mesmo, entendeu? E se perdeu isso, sabe? Acho que você tem alguns exemplos, tipo o Wakanda Forever, você tem ali alguma coisa, o primeiro Pantera, mas aí depois vira Marvel, sabe? Essa coisa, virou filme Marvel, sabe? Eu acho que os dois primeiros Homens de Ferro, eles têm essa pegada. Eu gosto do Mickey Rourke, como lá aquele Whiplash, acho ele não visual maneiro e tal, mas é um filme que você vê que no roteiro ele não tá bem resolvido, o 2. Eu acho ele uma... Né? Eu acho que a história dele eu não gosto da história dele, assim, tipo, o que eu gosto dele, tá? O lance do Tony tá sendo envenenado pela própria parada que salva ele. Isso é a parada pra mim que eu acho mais legal do 2, entendeu? Tipo, o que salvou ele hoje tá matando ele, então, tipo... Isso. E aí, o que você faz, né? Mas aí você tem ideias como aquela coisa dele bebendo, o relacionamento dele com o Rhodes lá, tipo, sabe? Fica uma disputa, aí o Rhodes quer a armadura lá pra fazer máquina de combate. Tem a história do Mickey Rourke também, que eu não acho boa, assim, tipo, beleza, o pai dele era o cientista. O pai dele tinha trabalhado na parada lá do reator Arkham com o Howard Stark, e o Howard Stark basicamente roubou, assim, pegou o lucro sozinho da parada e o cara ficou lá na merda na Rússia. Né? Na Rússia e tal. Aí você tem o Sam Rockwell. Fazendo um Tony Stark do avesso, assim, reverso. É bom. Tu não gosta dele, não? Aquela dancinha. Pô, eu gosto dele pra caralho nesse filme, mano. Tem a cena lá da arara, mano. Aquela cena da arara, eu falo, My bird. You want a bird? You want a bird? Quem quer a bird? Mas é isso, eu acho que é muito um filme desconjuntado, sabe? As coisas, que ele tem tanta coisa acontecendo. Aí você introduz tem o Nick Fury na história, com o Coulson de novo. Com a Viúva Negra. Com a Viúva Negra. Então você tem muitos elementos no filme e que pra mim ele não funciona. Então eu acho ele um filme, tipo... Eu ainda vou rever ele um dia pra... Ele, o Incrível Hulk, sabe? Esses filmes do iníciozão da Marvel, assim. Porque é muito doido a gente pensar que a Marvel foi Homem de Ferro 1 e Homem de Ferro 2 já. Né? Já foi... O MCU começou ali, né? E foi muito rápido, né? Se você pensar, são 2 anos só dos dois filmes. Né? 2008 e 2010. Né? E ele sai no mesmo ano que o Thor, não? O Capitão... porque ele tem até o easter egg com o Thor, né? Ele sai no mesmo ano. Aí o Capitão América sai no ano seguinte, se eu não estou enganado, né? Por aí, né? O Capitão América é 2011 e aí a Vingadores 2012. Isso, é isso mesmo. Eu acho que o Homem de Ferro, o Homem de Ferro 3, acho que a primeira, ele tem muita coisa pra desagradar a galera, eu acho. É o que você falou, a coisa da subversão. Ele faz muitas subversões de expectativa que já desagrada as pessoas. Tipo, você que... O Mandarim é o maior, e a gente fala isso mais à frente e tal, a maior coisa e tal, pra quem, meu Deus, não, é o Mandarim e tal, não sei o quê. Mas, eu acho que a parada que a subversão que eu mais gosto do filme, que eu vejo que a galera reclama muito, é você separar o Tony Stark do Homem de Ferro. E quanto história seguinte ao Vingadores, principalmente por ele ter sido... Ele era o protagonista do Vingadores ali, né? Ele salva ele líder, dia, né? Ele salva o dia no final, sabe? E isso ser a consequência dele estar com estresse pós-traumático e tal. A coisa... Eu lembro vívido disso, de como as pessoas encheram o saco, porque cadê os Vingadores nesse filme? E, cara, eu lembro que na época, Alexandre, eu já fazia o canal, né? E eu fiquei assim, caraca, eu fiquei meio preocupado, assim. Eu falei, cara, será que esse MCU não vai dar certo? Porque, beleza, a galera agora só quer ver filme de reunião de time. Tipo, é o que a gente tá vendo agora na fase 4. A gente teve o Vingadores Ultimato. Então, vamos em escala, né? Vingadores 2012. Foi um filme evento, coisa que ninguém esperou. Aí voltou pra Homem de Ferro, todo mundo criticou. Caraca, não, quero ver aquela parada lá. Aí a gente viu o Ultimato com aquele mar de heróis. Porra, não quero ver a história aqui do Shang-Chi, não quero ver a história aqui do Doutor Estranho sozinho. Cadê o Thor com ele aí? É a mesma coisa, numa outra escala. É por isso que a gente vê essa tendência da Marvel fazer microgrupos dentro dos filmes, né? Pois é. Então você tem 1 ou 2, 3 personagens ali fazendo a missãozinha e tal. Então, tipo, será que é esse que é o caminho? Eu acho ainda que isso ainda tira muito foco do protagonista, que eu acho que é
a grande parada que eu gosto no Homem de Ferro 3. O foco ser no Tony Stark. E assim, mano, a gente fala tanto dessa coisa dos personagens mais fracos e tal. Você vê aqui um arco completo dele, do tipo, é o homem, é ele, você falou, né, se separando do Homem de Ferro, mas é ele entendendo que o Homem de Ferro é ele, né, e não só a armadura, não só o reator e tal. Então esse filme é uma jornada sobre isso. Então você vê, e eu acho muito legal porque histórias boas são aquelas que o protagonista começa de um jeito e ele termina de outro, né? Isso. Então você vê que o Tony Stark, ele começa esse filme aqui afetado pelo que aconteceu em Vingadores, né? Tendo esse estresse pós-traumático e tal, não sei o quê. Mas ele ainda é o mesmo personagem lá, entendeu? Tipo, ele ainda tem aquela arrogância que a gente vê na fase 1 dele. Entendeu? Isso. Então, tipo, quando você vem ao longo desse filme em que ele começa esculachando lá o Aldrich Killian, né? Esculachando, não dando atenção pro cara que vai salvar a vida dele depois e ignorando o Dr. Wu, né? Que é o cara que depois vai fazer a operação nele no final desse filme aqui. A gente vê várias vezes ele ignorando as pessoas que poderiam... E ele fala isso no filme. Eu criei monstros a partir das minhas atitudes. Então, o que é a temática do Homem de Ferro desde o primeiro, né? Esses demônios do passado, né? O legado, né? Desde sempre, né? Sim, mas é exato. Mas só que eu acho legal que nesse filme aqui, que ao contrário do que ele faz no primeiro Homem de Ferro, em que ele continua sendo babaca com a jornalista, ele continua sendo babaca com um monte de gente, e no 2 a mesma coisa, ele começa a não ser babaca com todo mundo que ajuda ele, né? Então, quando ele precisa da ajuda do garotinho, no final das contas, ele zoa o garoto, mas ele agradece ao garoto. O cara lá da van, a mesma coisa. Ele não é babaca com o cara, entendeu? Não. Em momento nenhum. O próprio Rhodes no final. O trabalho deles dois juntos ali. E a Pepper, no caso, que é o arco principal do relacionamento deles ali. Então eu acho que essa trajetória dele nesse filme é uma das coisas que eu mais gosto, assim, sabe? Tipo, você vê o personagem mudando. Então quando ele chega no final desse filme aqui, ele é o Tony Stark que vai estar preocupado com o que vai acontecer no mundo lá no Guerra Civil depois. Não, eu ia falar exatamente esse ponto. Eu acho que o que faz pra mim o Homem de Ferro 3 ser legal, aí você falou, ele é um filme do Homem de Ferro ainda, sabe? Isso. É o fator que eu gosto tanto do Guerra Civil, porque o Guerra Civil é aquela loucura e ele tem vários temas e vários personagens pra lidar, mas ele não esquece que é a história do Steve Rogers. E vira a jornada dos 3 filmes. Não é só a jornada do Steve Rogers naquele filme. É a jornada fechando a trilogia, sabe? Isso. Por isso que eu acho que são 2 filmes muito interessantes. Mesmo que eu acho que o Guerra Civil, obviamente, ele é mais bem resolvido do que o Homem de Ferro 3 em vários aspectos. Mas, você falou, eu acho que a parte mais legal do crossover, sabe? É ele ser afetado pela aventura com a galera, sabe? Eu acho que isso era uma coisa que eu achava muito estranho quando eu lia quadrinho, entendeu? Quando eu ia ver o comic. Porque parecia desconectado, não parecia o mesmo personagem. Entendi. Que tava lá e que tava aqui, sabe? Então essa coisa de seus efeitos do que ele viu no Vingadores afetar ele no Homem de Ferro 3, essa mudança de postura dele pautar quem ele vai ser no Guerra de Ultron. No Era de Ultron. Isso. A coisa dele, ele tem uma outra postura, ele assume ser o líder dos Vingadores, ele assume ser o cara que vai proteger a Terra, vai ser ele tá, é engraçado que se você olhar pra ele no Ultimato, ele tá quebrado disso. No Era de Ultron, acho que no final do Homem de Ferro 3 pro Era de Ultron, ele não só se assume como Homem de Ferro 3, mas acho que assume esse papel de não ser só o herói, mas ser o herói da Terra, entende? Eu sou o líder dos Vingadores, eu sou o líder dessa galera. Eu já entendi que essa é a minha responsabilidade. Proteger isso tudo. Exato. Aí você tem o Thor que vem, ele falando no Homem de Ferro 3, pô, eu lidei com deuses, com pessoas de outra dimensão, não sei o quê. Então é isso, mas eu sou o Tony Stark, eu sou o cara daqui, né? É por isso que eu acho que também, quando ele vai cobrar o Steve Rogers, é o tempo inteiro isso, né? Tipo, mano, a gente é a galera daqui, a gente tem que fazer o bem, né, o melhor pra essa galera daqui, pro nosso público, entre aspas, assim, né? Então, esse é o grande questionamento dele lá. E você vê que reverbera depois, né? Aí, o Tony que a gente vê no Era de Ultron culmina no do Guerra Civil, que culmina no Guerra Infinita, que culmina no Ultimato. Então é legal que você vê uma evolução do personagem, né? Por isso que eu me incomoda quando eu vejo a galera,
Tony Stark vai voltar, não sei o que. Falou, mano, primeiro, o personagem morreu, já começa por aí, né? Você já devia ser a primeira coisa pra você não ficar pedindo uma ressuscitação do personagem. Não é Velozes e Furiosos, né? É, porra. Pois é, e a mesma parada que rolou agora, né, da Scarlett Johansson, né? Ela falou no podcast da Gwyneth Paltrow, fui ouvir o podcast do Goop lá, né? E elas conversando sobre a experiência do Homem de Ferro 2 e ela falando assim, eu não quero voltar porque, tipo, eu já fiz tudo, a personagem já concluiu a jornada dela. E aí gerou a internet, a galera ficou magoada, falou, mano, meu amigo, mas caraca, cara, olha os filmes, preste atenção nos filmes, cara, o que aconteceu e tal. Aí tem mais um filme e fala, foi meio ruim, né? Pô, porque tu ficou pedindo essa merda. Viu quanto mania aí, onde que o personagem não tem propósito nenhum, não evolui nada, pô. Tu quer isso? Pelo amor de Deus, deixa a personagem lá, pô. E o próprio Viúva Negra, o filme da Viúva Negra, né? Você vê que você fecha o arco dela de uma forma dramática ali no Ultimato. No Guerra Infinita, né? Isso. E aí, tipo, quando você vai ter o Viúva Negra, beleza, ali é um prequel, né? Vamos dizer assim, ele é uma história... Não, é no Ultimato, ela morre no Ultimato, você acertou. Você acertou. Ela morre no Ultimato, exato. Então, o Viúva Negra, por mais que ele seja passado lá atrás, é uma história de enxerto, né, ali da história dela, você fala assim, tá, beleza, mano, mas eu já sei que essa pessoa aqui vai chegar de um ponto ao outro, né? O que a história dela tem a mais pra contar ali pra gente se importar com essa história? É o que a gente falou semana passada aqui sobre filme Marvel e filme do herói. A Marvel sempre erra quando ela faz o filme da Marvel. Então, o Viúva Negra, não é que ele é um filme péssimo, não acho que ele seja um filme péssimo. Não. Eu achei que tem muita coisa legal e tal a se gostar. Mas por quê? Ele não é um filme pra servir a Viúva Negra. Eles falaram isso, mas é um puta bullshit. Tipo, ele serve pra explicar o coletinho que ela usa no Guerra Infinita e justificar os Thunderbolts. É isso, Exato. Mano. Ou seja, é um filme pra atender a agenda Marvel. Exato, a agenda Marvel. Não é um filme pra você falar da personagem. E você vê, a Marvel sempre entrega péssimos filmes, sempre entrega filmes medíocres quando eles erram isso. Então, por isso que eu acho que quando o Homem de Ferro 3, eu acho que a galera pegou muito pesado com esse filme. Que eu falo assim, cara, você não precisa gostar de tudo, e você pode criticar e pode achar o Malandarim uma merda. Tudo bem. Mas, porra, se você não pode... O personagem em si... Sei lá, eu acho... eu quero ver o personagem sempre sendo foda ali. Então, eu não sou esse tipo... Eu acho mais legal você ver o personagem caindo, tendo uma dificuldade. E, cara, dentro da Marvel, você nunca vai ver um demônio da garrafa. Você não vai ver o Tony Stark alcoolizado. O máximo que você vai ver é o que a gente viu no Homem de Ferro 2. A gente não vai ver mais do que aquilo. Aquilo ali é o máximo que ele vai conseguir explorar, né? A gente viu isso no Guardiões semana passada, né? Tipo, isso. Em que você tem uma ceninha do Peter Quill bebendo e depois... Fica pra ali. Você coloca um problema no personagem, mas assim, você não vai ver um dramalhão, você não vai ver o Homem de Ferro indo comprar uma heroína ali na esquina, entendeu? Não tem aquela história do Batman, no Longo Dia das Bruxas, que ele tem que enfrentar não sei quantos vilões, e ele fica sobrecarregado, ele usa o Venom, lá o bagulho do Bane. Não tem uma história dessa do Batman? Acho que é no Longo Dia das Bruxas. Eu não lembro se essa história. Tem uma história lá do Batman que tem que enfrentar não sei quantos caras, mundo completamente sobrecarregado, ele usa a droga do... Tipo, uma história... No The Batman tem isso, né? No The Batman. É verdade, mas tu vê, é um filme... Porra, a estética do The Batman é completamente, mano, é tipo dia e noite em relação ao MCU, né? Então nunca vai dar pra ver. Por isso que é legal, por isso que eu acho que é legal, que quando ele chega lá e fala, pô, cara, o cara não é o reator Arc, o cara não é o traje do Homem de Ferro. Pô, quando ele invade aquela base lá do Aldrich Killian, e ele inventa uns utensílios, umas bombas com bolinha de Natal, o bagulho de dar choque. Pô, é muito maneiro, cara. Eu acho muito maneiro. Porque mostra que o cara é inteligente, tá ligado? De verdade. E é legal porque você... E assim, eu não entendo, eu não sei se as pessoas têm problema com criança, entendeu? Porque, tipo, você colocou uma criança no filme, aí não pode. Aí você coloca... É meio chato, Alexandre, é meio chato. Eu não... Mas criança olha o Adão Negro, aquela criança lá, aquela criança do Adão Negro. Se aquela criança não tivesse lá, o filme melhorava um pontinho, vai. Porra, um pontinho. Pô, mas pensa assim, o garotinho do Homem de Ferro 3 e o garotinho do Adão Negro. O garotinho do Homem de Ferro 3, ele faz todo sentido dentro da história. Não, 100%. Eu acho 100%. Primeiro pra desenvolver a questão paternal do Tony Stark, porque eu acho que os dois primeiros Homens de Ferro é muito sobre a questão dele ser o filho. Isso. Então ele resolve a história dele com o pai dele, que ainda fica um resquício que a gente vê lá no Ultimato, né? Depois.
mas estava, de certa forma, resolvido. Então é você virar o papel do mentor agora, sabe? Então, pra justificar lá no Guerra Civil, por exemplo, ele tá incomodado com um garoto lá que morre, sabe? Lá na luta de Sokovia, sabe? Ele começa a sentir o peso da nova geração. E depois ele quer ter o filho. Né? E depois ele com tem o Homem-Aranha. Então é muito justificável na construção do personagem. Sim. E é tão rapidinho também, Alexandre. O garoto fica pouquinho no filme. Nem fica o filme inteiro, porra. Não, e assim, andando de skate. Ele fica andando de skate, falando com os milico. Não anda. Voando, fazendo, como é que fala? Aquele negócio tirolesa com skate, né? Não, você tem que se chamar Homem de Ferro. Sabe por que Homem de Ferro? Porque existe o Thor nesse mundo. E aqui existe o Capitão América também, sabe? Ele não fica fazendo isso. Não. O garoto referência. Mas é ele que fala, mas eu acho legal porque é ele que fala pro Tony Stark, quando o Tony Stark tá, tipo, desiludido, tipo, como é que eu vou chegar, como é que eu vou, o que eu vou fazer, ele fala, pô, você é o mecânico. Pois é. Como ele se apresenta para o garoto, né? Ele fala assim, ele fala, você é o mecânico, né? Ele se auto-intitula mecânico. Ele fala, pô, se você é o mecânico, por que você não pode construir as paradas, entendeu? Então, tipo, aí ele se liga. Então, eu acho que é muito de boa, assim. O filme tem o lance do Natal, né? Ele tá acontecendo na época do Natal. Filme de Natal? É filme de Natal? Filme de Natal. É filme de Natal. Já falei, se Duro de Matar é filme de Natal, Homem de Ferro 3 é filme de Natal. Acabou. Não, é filme de Natal. Toca a música de Natal e tudo. Porra, o sonzinho, quando ele joga a bomba, vai tim, 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 tim. É o sonzinho do Jingle Bells, cara. Não, toca uma Funky Christmas durante o filme lá. Toca a música dele. Toca, é na hora que ele tá fazendo o quê? Ele tá com a Pepper, eu acho, né? Que ele não, é na hora presente, que ele tá comprando, acho que as coisas pra fazer as bombinhas e tal, não sei o que, toca música de Natal. Então, tipo, é filme de Natal. Claro entendeu? Que é, pô. Claro que tem a cena de Natal que tá o secretário de segurança, não, o vice-presidente tá numa festinha de Natal lá, vai comer peru. Do Robocop, né? Esqueci o nome dele. Mas faleceu ele, né? Foi. E vai comer o presunto lá. Ele fala, não, vou comer o presunto agora, não sei o que. Ceia de Natal, porra. Então, tipo... Acabou. Esquece. E dá presente pra Pepe. É isso. Eu gosto disso. E eu acho que isso tem muito da mão do Shane Black. Porque o Shane Black faz exatamente isso com Máquina Mortífera. Se você vai assistir o primeiro Máquina Mortífera, lá você tem uns elementos em que você tem o Riggs, né? O Mel Gibson, quebrado, com problemas de ansiedade, de depressão, porque ele perdeu a mulher lá. Aquele começo lá, ele com a arma na boca, pô, no trailer lá, ele morando num trailer no meio do deserto, pô. Não, na beira da praia. É na beira de uma praia. Nossa, na beira da areia. Ok, achei que era deserto. E aí, tipo, você tem... Não era tão ruim, vai. O trailer na beira da praia, aí não era tão... Não era tão deprê. Era de boa. Era de boa. Mas é aquele negócio frio, né? Estados Unidos é frio, não é praia de Copacabana, Ipanema que você tá. Quando você passa o Duro de Matar... Máquina Mortífera. Quem que é? Los Angeles, não é? Acho que é Los Angeles. Então tá de boa. Então o clima tava maneiro, porra. Não é melhor do que se fosse do outro lado. Não, pegou um surf ali, pegou um bronze. Então não tava tão ruim assim, vai? Qual é, Riggs? Não. Mas ele tinha acabado de perder a mulher dele, né, e tal. Todas essas coisas. E eu acho que é legal porque ele traz esse elemento do estresse pós-traumático, vamos dizer assim, né? E aí você traz o Murtaugh como esse outro elemento em que aqui no Homem de Ferro são várias coisas que ele vai espalhando durante a história. Que é a amizade com o Rhodes, é o carinho da Pepper, é a família que é o garotinho, entendeu? Então, tipo, o Murtaugh, ele é esse contraponto ao Riggs, né? E aqui nesse filme ele espalha ao longo do filme pela trajetória do Tony Stark. Então eu acho que a mão do Shane Black é muito presente nesse filme, sabe? A gente fala que a Marvel tem vários filmes aqui em que você perde, você não sabe nem quem dirigiu, você não vê identidade nenhuma e tal. Esse filme aqui, mano, você consegue ver todos esses filmes que ele fez, que o Shane Black fez. Máquina Mortífera, aquele último Boy Scout com Bruce Willis. Ele fez o Kiss Kiss Bang Bang, né? Dois tiros e dois canos fumegantes, sei lá, com o Robert Downey Jr. em 2006, né? Não, é Beijos e Tiros, eu acho. Beijos e Tiros, isso. Que é o filme que chamou a atenção pra ele fazer o Tony Stark. E um filme de dupla também, né? Que é ele e o Val Kilmer naquele lá, né? Ele e o Val Kilmer. E depois ele fez o Nice Guys, que é excelente, que é com o Russell Crowe e o Ryan Gosling. E aqui ele coloca o Rhodes e o Tony Stark, pô, eles ali no final, o Rhodes usa uma camisa polo debaixo da armadura. Caralho, é ridículo demais, mano. É ridículo, mas é maneiro. Sim, ele tá com a roupinha dele ali, pô. Ele tá com a roupinha normal que ele pode sair da armadura. Coloca uma polo pra pilotar a armadura. Caralho, mano.
Que nem o passarinho, o cavalinho aqui do lado aqui. Pô, que pois isso? é, o jacarezinho. Porra, pelo amor de Deus, Rhodes. Mas é muito, eu acho engraçado quando ele tá ali, eles estão os dois juntos naquele porto, né? E aí o Tony Stark, pô, tem que atirar ali na luz, aí ele erra, vai lá o Rhodes, pá, atira. Vou tentar olhar. Foi muito rápido. Pô. É maneiro, pô. É boa. Inclusive, eu podia ter mais, sabe? Eu acho que era uma coisa que podia ter tido mais. Ou trazendo nesse Armor's War aí, sei lá, uma coisa mais buddy cop, assim, sabe? Com o Rhodes. Porque o Don Cheadle, ele é muito bom. Porra, ele lá no menino lá do Soderbergh, qual é o nome? Lá, o 11 Homens e o Segredo? Pô. Isso, Ele tem um timing cômico bom, assim. E ele traz uma seriedade no papel que eu acho legal. Você vê quando você compara ele aqui com o cara do primeiro filme lá, que eu esqueci o nome. Terrence Howard. O Terrence Howard, ele tem mais um charme do que esse lado cômico, entendeu? Eu acho que ele tem bastante swag, o Terrence Howard. Ele tem uma estileira assim nele, tanto que ele fez depois aquela série Empire lá, né? Com o produtor musical e tal. Eu acho que o Don Cheadle tem a parada que eu queria muito um termo em português pra isso, mas ele tem o gravitas, que é o quê? A voz dele. Ele consegue fazer o cara que tem o swag também, que é o estiloso, né? Você vê ele lá naquele Homem de Família, né? Do Nicolas Cage, é Homem de Família, né? Homem de Família, Ele pode fazer isso, aí ele faz lá o Crash, ele faz um policial, né? Ele consegue navegar, ele faz o cara mais descoladão na trilogia dos Homens e o Segredo, mas quando ele tem que falar sério, eu acho que até a primeira cena lá no Homem de Ferro 2, quando ele chega lá naquele pronunciamento lá e tal, vai falar da arma, ele convence. Ele convence de que ele é um militar, de que ele tá falando um negócio sério e tal. Quando ele tá olhando lá né? Eles estão vendo que tipo de armamento vai colocar no War Machine. Pô, tu acredita no cara, né? No próprio Falcão Soldado Invernal, quando ele vai... O negócio do escudo logo no início, assim, sabe? Aquela cena é muito minha favorita, cara. Aquela cena é uma das minhas favoritas. Adoro aquela cena. Eu acho que ele passa essa imponência do militar, assim, sabe? Ele de farda, ele consegue ter essa imponência boa, assim. E é legal. E aí ele bota a camisa polo pra fazer o buddy cop ali e funciona também, entendeu? E o lance dele com o Robert Downey Jr. funcionou muito bem, mano. Essa química, né? Essa química deles dois ali. Mas não dava pra ter eles juntos no filme inteiro, porque você tinha que fazer essa coisa do Tony Stark estar sozinho, né? Exato. Porque mais uma vez, é aquela coisa bem básica de jornada do herói, né? Você tem que quebrar ele pra ele se reconstruir, né? Essa que você falou, a coisa do mecânico aqui. E no lance que eu acho interessante do primeiro ato do Homem de Ferro 3, é porque você pega o Tony com esse estresse pós-traumático, então eu achei muito maneiro do filme mostrar que o nível subiu. Tipo, então, até o nível dos problemas subiram. Então você agora você desenvolveu essa tecnologia, você tem os hologramas aqui, você tem a armadura, tudo muito foda, tudo muito lindo, maravilhoso, mas o nível subiu. Então, acho que isso até alimenta depois quando ele quer criar aquela armadura em volta da Terra pra combater ameaças maiores. Então, ele falou, não, o inimigo agora é outro, sabe? Então ele vê que ele brinca na arrogância com o Mandarim, e o cara destrói a mansão dele. E ele tá sozinho. A Pepper lá, se ele não salva ela lá, que é muito maneira aquela sequência dele jogar a armadura nela, é muito foda. Tipo, acabou, mano. Tu teria perdido tudo, sabe? E agora tu tá sem armadura e tal. E aí? Aí tu não é ninguém? Então, cara, o teu vilão acaba contigo rapidinho? Então tu tem que... Eu acho que é a parada que, tipo... Sabe aquela brincadeira que o pessoal fala, o Batman consegue resolver se ele tiver preparo? Tá ligado isso? O pessoal fala na internet. Eu acho que é uma é meio que isso, sabe? É o Tony Stark aprender de que ele é além da armadura e que ele tem que se preparar e que ele ganha na estratégia, ele ganha esse é o forte dele, né? Ele não é o cara, ele não é o Thor, ele não é o Steve Rogers pra enfrentar os caras, sabe? Ele é a cabeça, né? Ele é o lance dele, e ele é humano dele. Mais ainda, tipo, ele pode morrer muito facilmente, não é? Exato. E é muito legal que logo depois que tem esse lance da casa dele, o único resquício que sobra pra ele do que ele tinha antes, que é o Jarvis, também acaba, porque acaba a bateria lá e ele fica sem nada vezes nada. Eu gosto muito da cena dele saindo da armadura e tipo, não me deixa, amigo, né? Não me deixa, amigo. Que era a cena de abertura do teaser, se eu não tô enganado, né? Era ele caindo, assim, ele cortava no meio da neve. Pô, muito maneiro, muito maneiro. E aí depois é muito doido, né? Que você vai ver ele usando um orelhão.
Ele tinha acabado de... Um pouquíssimos tempos antes, ele tava falando com o Rap numa porra de um celular lá, holográfico, não sei o que, e agora ele tem que parar no orelhão pra falar. Tem que pegar o poncho de uma estátua. Então, você joga ele pensa no mundo real, ele... né? Exato. Pô, isso é maravilhoso. Pensa que ele começa o filme com a armadura que voa pro corpo dele, ele tá lá testando a armadura pra voar, e ele tem que carregar a armadura depois, cara. Tem a galera que tem muito puta com isso, né? Que diz que o filme tem um furo aí, porque se ele tinha aquelas armaduras todas na mansão, por que ele não usou? Mas, tipo, as armaduras estavam soterradas, porra. Como é que ele tinha usado? A casa tava caindo e assim, tipo, desculpa, mas ele tava... Primeiro, ele tava salvando a mulher dele, depois a casa cai em cima dele, afoga ele... E essa sequência é muito foda. Eu acho essa sequência na mansão muito foda. Eu acho muito foda. Ele é puxado pela... Isso que eu ia falar. O detalhe do vergalhão, do cabo, sei lá o que é, puxando ele pelo pescoço. E o que as pessoas esquecem é que ele está desacordado nessa cena depois, né? Quando o filme corta, o filme faz um fade out ali, né? Isso. Pra, tipo, ele tá desacordado. Quando ele acorda, o Jarvis tá falando, acorda, vão cair, tá caindo. É tipo o Jarvis tira ele debaixo da água lá, né? Exato. E ele apagou, né? No plano de voo que eles já tinham estabelecido um pouco antes, pra ele poder ir procurar o tal cara que teria explodido lá, teria feito mais um dos atentados. Ou seja, tipo, ele não tá 100% durante a cena pra ele poder ativar as outras armaduras, inclusive. Protocolo festa de arromba. Mas mesmo assim, a galera pode falar, beleza, ele acordou. Porque quando ele acorda na cidade, ele não tem como chamar as armaduras. Porque o Jarvis tá todo mundo desligado. Isso. Não tem como fazer. E o cara tá soterrado nas paradas. Então, a pessoa fala, por que não usou o bagulho todo? Por isso, tá explicado. Tá explicado. Exato, tá explicado. É isso, e depois ele tem a ameaça de que a Pepper... Depois ele toma uma porrada, e aí ele desacorda de novo. Aí quando ele acorda, a Pepper já tá... no domínio do Aldrich, então ele não pode, tipo, fazer alguma coisa porque ele pode matar a mulher lá. Então, tipo, você tem uma porrada de coisa que vai acontecendo com ele ali e que impossibilita ele de usar. Ele só consegue fazer isso no final, pô. Cara, tem uma das coisas que eu acho mais magníficas nesse filme é a inventividade do uso das armaduras, sabe? Porque, eu lembro da galera caindo de pau, porque essa Mark 42, ela se quebra o tempo todo, mas eu acho que isso traz uma dinâmica tão maneira pra inventividade de cenas de ação. Tipo, aquele resgate em queda livre que os caras filmaram real, foda. Mano. Os caras filmaram real a parada e tu vê que por isso que ela se sustenta ainda. Por isso tá bonito. Porque eles não fizeram num... você tem parte de chroma key e tal, mas eles botaram os dublês fazendo aquela parada. Mano. Muito maneiro, porra. A hora que ele tá agarrando todo mundo, já que ele tá passando a galera na água, pertinho da água assim, você consegue ver que tem gente ali perto da água. Parece que é realmente uma cena filmada com um helicóptero ali voando e filmando a galera, entendeu? E ele se quebra todo, ele controlando ele remotamente dentro... Pô, achei muito maneiro, cara. É muito legal. E assim, de novo, é mais um espelho pro que tava acontecendo dentro da cabeça dele, né? Essa coisa de você ter a armadura em pedaços, de você estar sempre fragmentado, essas coisas todas, até que você no final consegue controlar. Quando ele já tá são e bem com quem ele é, ele consegue controlar todas as armaduras e vai fazendo, tipo, pulando de uma pra outra, porque não é a armadura. A armadura que faz ele ser o Homem de Ferro. Não. É quem tá dentro da armadura controlando tudo. E eu acho que isso é uma coisa interessante desse filme, porque você tem uma banalização do uso da armadura, né? Você tem, tipo, o presidente, o Aldrich coloca o presidente lá dentro, o Rhodes entra e sai da armadura, vai a Pepper, né? Você tem uma banalização, todo mundo usa armadura. Então, tipo, você acha que se o filme não discute isso, porra, o que faz o Homem de Ferro ser especial? Nada. Exato. De eu botar a armadura, acabou, virei o super-herói. Tá resolvido. E aí você vê que o que acontece, como é que ele usa a armadura, né? Você tem a armadura primeiro, o Tony Stark usa a armadura pra salvar a Pepper, né? E aí ela salva ele em um momento ali, logo depois, porque ele deu a armadura pra ela. Sim. Depois você tem o Rhodes, que ele tá controlando, ele é o patriota de ferro ali, mas ele, tipo, não consegue fazer nada com a armadura direita, ele voa de um lado pro outro, mas ele tá sempre sendo enganado pelo Mandarim, né? Isso. Depois quem veste a armadura é lá o cara do 24 Horas. James Badge Dale. O Chase. O Chase.
Adams, não era Adams? Não, aí tu já me pegou, vai lembrar o sobrenome do cara, não vou lembrar. Namorado da Kim Bauer. Namorada da Kim Bauer na terceira temporada de 24 Horas. Que o Jack cortou a mão dele porque estava presa numa bomba. Essa temporada é muito foda. Essa temporada de 24 Horas é muito foda. Pô, termina com o Jack chorando, cara. Com o Jack chorando pelas consequências, muito foda. E aí você tem ele usando uma armadura pra fazer o mal, né? Pra, tipo, tentar matar pra matar a galera toda que tá no Força Aérea 1 e sequestrar o presidente. Depois o presidente tá preso, também não consegue fazer nada. Então você tem várias pessoas utilizando a armadura de forma que não é a mesma coisa, entendeu? Então, tipo, ninguém usando uma outra armadura consegue fazer o que o Homem de Ferro faz porque o Tony Stark tá controlando ela. Porque ele tem um conceito de estratégia. É isso. É muito maneiro isso. Essa ideia é muito legal. Eu só fico com aquele gostinho de quero mais, né? Eu acho que aquela sequência final da festa de arromba foi a parada que eu mais queria ver no filme. Era todo mundo, né? Porque eles ainda soltavam, né, os conceitos ao longo da campanha de marketing. Você ia vendo a marca não sei o que lá. Você fala, o que será que essa aqui faz? Muito foda. Até hoje, a Hot Topics, lá que faz os action figures fantásticos, até hoje eles lançam. Agora é a marca não sei o que do Homem de Ferro 3 ainda. Os caras estão fazendo agora. E aí é muito maneiro, que tu vê as fotos e dá pra ver os detalhes que tu não consegue ver no filme, né? Muito rápido. Sim. Mas eu queria ter visto mais até deles. Mas assim, o que tá lá, até dá pra ver, né? Que tem uma que consegue cortar, né? Que tem umas coisa que é ombreira, consegue cortar coisa. Aí tu tem lá o protótipo da Hulkbuster, né? Segurando lá a parada. Tem outra que se desmonta. Tem a que era traje espacial. Pô, muito maneiro, cara. Muito maneiro. Muito legal, muito Porque legal. No fim do dia... É filme de boneco, cara. E, porra, isso é tipo Batman e Robin lá no final, quando eles colocam aquele traje prata do nada. Mas por quê? Porra, quando eu era criança, eu achava foda aquele boneco do Batman com traje prata. Tinha justificativa no filme? Não, mas eu adorava quando eu era criança. E no fim do dia, era roupa de frio do Batman. Aí você olha hoje agora o trailer do Flash, que é muito foda. Qual é a cena que é muito foda? A cena dele olhando todas as roupas que ele tem, pô. Tem que ser, mano. É boneco. No fim do dia a gente quer ver isso, pô. Eu acho que, inclusive, é a parada que do Thor, Amor e Trovão. Pô, a gente fala assim, caraca, usa mais esse traje. Aquele traje que ele usa rapidinho antes de encontrar a Mighty Thor. Ele tem um traje que tem tipo preto, meio bem nórdico, a parada. Quando ele tá com o Korg e tal, aí ele já muda pra aquele traje coloridaço. Que é maneiro também. Eu falei, porra, caraca, o outro traje já não vai usar mais. O outro é bonitaço. Aquele nórdico é bonitaço. Eu acho que, assim, tem uma questão, né, que eu lembro também de ser uma crítica pesada do filme, e aí isso eu vou concordar com a galera, tá? Quero o lance da Pepper Potts salvar o dia. Isso é uma parada que eu não engulo muito, assim, tipo, o Ricardo do Rende machista. Mas é porque ela sempre é a mulher que ela, é a personagem que ela quer que o Tony vire um cara normal, ela não quer que o cara, né, se arrisque ou continue sendo um herói e tal, não sei o quê. Então, essas coisas mesmo de ela usar depois a resgate no Ultimato, eu acho um pouco forçação de barra. Eu acho beleza, mas eu acho forçação de barra pra caramba. É que ela tinha que estar naquela cena de alguma forma, né? E aí botaram a armadura nela, né? Isso, exato, deixa passar. Mas aí no final, né, ela tem um negócio ali de... Porque eu acho que fica mal explicado o conceito da Extremis. Eu acho que esse é o pior parado do filme. O que é Extremis? Porque eu li a HQ do Extremis antes de estrear o filme. A Panini relançou a HQ. E a história era diferente, pô. A história era outra coisa. Eu lembro que era mais parecido com o que a gente vê da Nana Robô do depois, entendeu? Aquela do Guerra Infinita. Tipo aquela parada que ele faz. Isso, era mais essa vibe. Eu lembro que antes de estrear o filme, então, caraca, é o Extremis. Então o Tony Stark vai tirar a armadura dentro dele. E meio que não acontece isso. Eu acho que essa é a pior parte do filme, assim, que fica muito mal explicado o que é Extremis direito, o que ela... Né, ele explica com aquela exposição, né, a pessoa acha uma filmagem que é quase um documentário, né? O filme do Logan tinha isso também, que era a pior coisa do filme. Esse é foda, que é tipo alguém que fez um documentário e que não deveria ser, né? Era só editou no CapCut lá, botou legenda, botou narração, caraca, né? Pra você botar uma musiquinha junto tocando, né? Esse é foda. Musiquinha versão Alves e Esquilos pra bombar. Mas eu ainda acho desse aqui é menos pior, porque tipo, parece que alguém só que tá andando ali nos corredores, aquela coisa de registro, né? De registro, de científico e tal. O do Logan é foda. O Logan parece editado, os caras. Não, e ela narra, né? Eles destruíam as crianças num ambiente terrível. Caraca, mano, dramatização, cara. Eu concordo com você também. Eu também acho que essa parte dos Extremis, ela se complica do meio pro final.
Porque no início, quando você tem ali o conceito da Maya, né, e do Aldrich... Também não gosto dela não, tá? Acho que a Rebecca Hall tá sobrando pra caralho nesse filme. Ela não tem muito o que fazer, porque você precisava ter aquela coisa do plot ali dela trair a Pepper, né? Então, tipo... Eu tiraria. Isso, nossa, acho muito, muito ruim, cara. Eu deixaria só a Gwyneth Paltrow, sei lá, fazendo qualquer coisa, cara. Porque a galera fala mal da Gwyneth Paltrow, mas eu gosto muito dela. Eu acho ela uma boa atriz, eu gosto muito dela como Pepper Potts. Eu acho ela ótima, cara, no papel. Eu acho que ela encaixa bem no papel. Eu não sou muito fã dela, não, mas acho que como Pepper ela funciona, assim, sabe? Acho que nesse filme aqui talvez seja o que ela esteja um pouco acima do tom, entendeu? Sabe? Tu achou? Tipo assim. Eu acho que ela. Eu não sei, tipo, talvez seja por implicância também, mas não me incomoda, sabe? Tipo assim, eu falo assim, tá bom, não precisava essas coisas. Mas eu acho que esse lance da Extremis, quando ela tá no início, em que você tem aquela coisa dos soldados e de você regenerar partes, e aí a partir daí você cria armas, né, com esses soldados, eu acho que casa muito bem com, tipo, tudo que a gente tá falando, que o Homem de Ferro fala desde o primeiro filme. Se no primeiro filme você tem as armas que ele cria e ele deixa de usar, aqui você tem o governo criando novas armas, né? Ou novos soldados de arma. Não o governo, né? Mas essa empresa do vice-presidente. E aí você tem criando armas, né? Você já teve o projeto Super Soldado antes. Por que agora a Extremis também não pode funcionar dessa forma? Você vai criando essas bombas. Só que eu acho que do meio pro final vira uma coisa meio, sei lá, e depois, sabe, você tem lá o Guy Pearce tirando a blusa, falando, eu sou o mandarim. Isso aqui são coisas que pra mim são a mais nessa história toda da Extremis, sabe? Eu acho... não faz sentido, porque tipo, se o Chase lá, o James, ou o capanga dele lá, toma um tiro e toma um furo no peito e morre de vez, por que quando a armadura meio que explode ele, né, o Aldrich, por que ele não morre de vez também? E ele tem que voltar depois, entendeu? Pois é. Eu acho que esse é o problema, porque é mal explicado as regras das Extremis, né? Porque se você pensar, o que você falou, acho que pensar em conceito, tá muito dentro do que é a franquia do Homem de Ferro. É sempre essa coisa armamentista, né? O poder bélico e você usar inovações tecnológicas pra guerra, né? Que a história da humanidade é isso. Então no Homem de Ferro 2 a gente vê esse temático o tempo todo, que é o que gera máquina de combate e tal. Então é factível você ter isso, né? De tipo, os caras ainda estão querendo pegar o que o Tony Stark faz pra militarizar a parada. Exato. Acho que esse é negócio que se você tivesse um filme um pouco mais pé no chão no MCU, seria muito legal de ver esses meandros, assim, meio o Senhor das Armas, sabe? Do Nicolas Cage. Que vai ganhar o 2, né? Viu? Vai ganhar o 2. Eu vi ele e o Nicolas... Não, ele e o Bill Skarsgård, né? Tá faltando quem no filme? Jared Leto. Tá faltando. Tava lá ele. Mas acho que ele morre, não. Acho que ele morre, não. É isso que eu ia falar. Eu acho que ele morre no primeiro filme. Acho que ele morre, não. Mas eu acho legal. O problema é isso, né? O problema é a questão de justamente não determinar a regra, né? E tem uns caras que explodem. Aí tem aquela mina que ataca lá... a mina do... Ela é a que comanda a Runaway francesa do Java Esprada. Tá lá, ela ataca ele. Pode crer. No bar, né? Na cena do bar. Pois é, muito mal explicado. Eu acho muito mal explicado as regras do Extremis. E o Guy Pearce que você falou, cara, ele, pra mim, ele é um limiar, assim, ele fica pulando entre os dois níveis entre vergonha alheia, Jared Leto Kazaguchi, Tom Hardy Venom, é tipo overacting demais, e de ser o bizarro e eu me entreter com ele, pelo bizarro, entendeu? Ele faz um Today, hoje... É um dia maravilhoso, sabe? É demais, cara. É demais. É demais. Mas eu gosto dele, até a parte final. Até essa cena final toda em que ele vira um bicho doido qualquer ali, que não faz sentido. Eu gosto dessa coisa cafona, né? Essa coisa meio que, tipo... E é muito doido, porque isso meio que se perde nos filmes, né? Essa coisa de você ter que... ter o humanizar pé no chão, o vilão, né? Humanizar o vilão, o pé no chão. E aí as pessoas querem tudo pé no chão, primeiro, né? Aí você tem um mandarim que é pé no chão nesse filme aqui, a ideia do mandarim, até do plot dele, o que é, aí as pessoas não gostam, entendeu? E aí você escapa para um vilão que tem que ser o afetado, né, ao extremo. Que cospe uma bola de fogo, mano. Aí é demais, entendeu? Então, tipo, o problema que eu acho é o controle das duas coisas, entendeu?
Então, tipo assim, ele podia ter ali, ele podia ser um super soldado da vida. Entendeu? Ele podia porque eu acho que essa é a parte legal dele. Aquela luta final dele com o Homem de Ferro, acho que até você faz uma... É que a gente sempre fala, né? O vilão ser o contraponto do herói. Então você tem dois caras que eram cientistas em tal momento, aí você tem o cara que era mais popular, que era o Tony Stark, que era o cara que usava essa inteligência dele, né? Tipo, ele não... tinha muita responsabilidade, né? Com essa dádiva dele, e ele usava ali, se aproveitava, pegava a mulher, né? Era a parte pop da coisa. E o Killian era o maluco mais dedicado da ciência, a importância da ciência, de fazer o negócio. E passado o tempo, você tem essa discussão do homem-máquina, da humanidade da parada, né? Que a gente tá falando aqui, o Tony Stark discutir quem é ele, além da armadura, e o Killian ser o cara que completamente se mesclou à tecnologia. Tipo, ele não é mais humano, basicamente. Ele é além humano, sabe? Isso. Então a luta final dele tá com a armadura e ele lutando, tipo, sem camisa e tal, é muito maneiro. Eu acho muito maneiro, conceitualmente falando. Mas é que você fala, acho que é mal resolvido só esses temas, né? Acho que eles se perdem um pouco, né? Eu acho que vai se perdendo ali. Acho que aí eu acho que quando você coloca a ameaça na Pepper, eu acho que o que deveria ter sido feito é o tipo, ser uma bomba relógio. A Extremis vai matar ela se ele não conseguir pegar ela a tempo, entendeu? Do que ela virar um mandarim da vida, né? Ela acaba virando. Pra no final ali fazer aquela cena toda. Então, tipo assim, ontem quando eu tava vendo o filme, quando no final ela mata ele, ela resolve no final, aí eu falei assim, pô, eu gosto, tá, é legal, mas tipo, ela precisa chutar a bomba, sabe? Ela dá um chute do Ronaldinho Gaúcho ali na bomba, certinho pra ir lá no cara e atirar. Que controle que ela tem com a armadura, com a mão, né? Com aquele bagulho da mão do Homem de Ferro, pra acertar exatamente uma bombinha desse tamanho assim que tá indo lá. Então, de novo, é o balanço dos dois. Entendeu? Se ela pode até salvar ele, porque eu acho que você desconstrói a ideia do ele salvar ela o tempo inteiro. Salvar ela no primeiro, salvar ela depois e tal. Eu ia falar isso, eu acho que os caras talvez eles ficaram meio preocupados de serem acusados de fazer de novo a Donzela em Perigo, entendeu? Exato, Porque seria isso mais uma vez. Inclusive eu falei isso aqui no Cinema do Quanto Mania, que é a pior parada que eles... Que isso é engraçado, né? Parece que ficaram com medo disso no Homem de Ferro 3, mas no Quanto Mania fizeram isso lá com a Cassie, lá tá o Kang torturando ela e ele... Eu acho que isso é é um trope que, cara, Hollywood deveria abominar, cara. Isso não dá mais, cara. Porque eu te falei isso no Quanto Mania e falo aqui no Homem de Ferro também. Eu acho que quando você pega um protegido indefeso e você coloca o vilão torturando aquele cara ali, eu acho que você não... É muito pobre de conflito, eu acho, sabe? Porque você não tem... O herói vai ter que fazer, entendeu? Não existe um dilema. Eu acho mais legal as histórias quando o cara, o herói, ele tem que decidir o que ele vai fazer, entendeu? Tá no controle dele, tipo, caraca, se eu fizer isso aqui, ou eu vou ter que fazer isso aqui porque eu não tenho opção. Sabe? Perdão. Nesse caso de proteger em defesa é isso, eu tenho que fazer isso porque eu não tenho opção, sabe? Não existe escolha. Então eu acho que é pobre você diminuir o conflito com o vilão a isso, porque não tem saída. O herói vai deixar a personagem morrer? E a gente vai ver gente sendo torturada em tela? Não, então é pobre visualmente, é pobre de storytelling, é pobre em tudo pra mim. E aí me parece isso, tipo, não, vamos botar a Pepper salvando o dia porque ela não... Primeiro de induzir que ela morreu, né? Eu também acho... Não precisava, né? Não, e assim, fica ruim, né? Porque, tipo, você induz que ela morreu, aí ela cai ali, aí você tem 20 segundos dele sofrendo por ela ter caído ali, e aí daqui a pouco já vem o cara, o vilão, pra bater nele, aí ele começa, tipo... Aí ele faz uma piada no meio da luta, não sei o que, então, tipo, a cabeça do cara que tava sofrendo de estresse pós-traumático há 24 horas atrás, que acabou de perder a mulher que ele ama e já tá lutando e fazendo piada, então, tipo, esse final é problemático bastante por causa disso, inclusive. Eu acho que seria interessante fazer uma coisa, mas aí eu não sei se o Shane Black seria o diretor pra fazer isso, entende? Talvez, baseado nos temas do filme, talvez seria interessante colocar o Tony Stark no modo berserk, assim, no modo, tipo, se você tá discutindo o peso da responsabilidade, o quanto né, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O filme tá discutindo isso, né? Ele tem grandes poderes e o que isso, né? Seja ele lá levando um míssil pra destruir aquela base do Chitauri lá, quanto ele falar, ameaçar o cara em televisão e o cara destruir a mansão dele, destruir a casa e quase matar a mulher dele, né? As consequências da parada. Então,
talvez seria interessante se você pegar, mas não sei se também ia estender muito o final do filme e tal, que seria pegar e mostrar ele usando as armaduras de um jeito quase homicida, assim, falar assim, olha, cara, se você, o teu ego, se você não tiver o controle da tua parada, é tipo meio, é que eu tô dunizado, né? Porque no Duna tem isso lá, o Gonjabar é exatamente isso, né? Tipo, se você não pode ser um líder se você não tiver controle das suas emoções, porque senão você vai causar destruição a tudo, sabe? Então eu acho que seria uma coisa legal da jornada do personagem, entendeu? Isso provocar um modo berserk nele, uma coisa meio que... Mas aí, mais uma vez, teria que ser pensado, porque é só um cara, ele destruiria o cara, como você poderia discutir as consequências dos poderes e das ações de Tony Stark com ele destruindo um cara só, entendeu? Então, a não ser que teria que falar assim, não, esse cara tem que ser levado à justiça, entendeu? E aí o Tony Stark mata o cara. Entende? Sim. Mas eu acho que teria que ser um pouco melhor resolvido esse final. O final parece realmente mal... É o que a gente falou aqui, né? Parece mal cozido, né? Ele parece pensado assim, tem que ter um grande set piece de ação, porque tem que ter mesmo, você tem que ter um clímax grande nesse tipo de filme. Então, faz aí uma luta do bem contra o mal e pronto. E do ponto de vista de set piece, de CGI, de cenas de ação, é muito legal. Mas do ponto de vista de história, intenções, temáticas, eu acho, é muito frouxo, né? Fraco. Né? E é muito doido, né? Que eu tava vendo e outro dia eu revi também. Eu até vou pegar aqui pra ver de quando que é, porque é um final um set piece final muito parecido com o Esquadrão Classe A, né? Esquadrão Classe A é o que? 2010, 2009, não é? 2010, é. É mesmo, eu não lembro. A única coisa que eu lembro do Esquadrão Classe A, eu gostei desse filme, mas a única coisa que eu lembro é eles no tanque. Bradley Cooper no tanque, explodindo o tanque com paraquedas. Aquilo aí é muito ridículo, cara. Mas o set piece final é dentro de um barco com containers e tem guindastes, assim, também. É bem parecido. O final do Máquina Mortífera 4 não é num barco também, caindo? Também. Ô, Shane Black. O Shane Black escreveu o 4? Acho que ele escreveu o 4 também, né? Eu acho que não, acho que ele é acreditado só por causa dos personagens. Eu não gosto do Máquina Mortífera 4, aquela luta com o Jet Li no final. Eu não gosto daquilo ali, não. No pier, assim, né? Tem que ver de novo. Boa, eu gosto dos 3. O 4 eu vejo, eu acho legal, mas não se compara com os outros, né? Olha, pra gente concluir esse papo, Mandarim. O elefante branco dessa história toda, sabe? Gosto. Vou falar aqui que eu gosto. Eu vou deixar claro que eu acho bom, mano. Eu vou te falar a real. Eu gosto as duas opções. Ou seja, se a gente tiver aqui, a gente tá falando de multiverso e opções diferentes de timeline. Tipo, se a gente tivesse o Mandarim terrorista do trailer, eu também teria gostado. Porque eu achei muito maneiro. O Ben Kingsley, aquele trabalho de voz dele é incrível. A subversão da expectativa, eu gosto também. Porque ela, é o que você fala, ela é muito factível, cara. Ela é muito... Cara, bom, tem gente que até hoje discute isso de que Osama Bin Laden foi aquele, né, um vilão midiático criado lá do governo Bush, né? Exato. Então, assim, porra, tu vê uma história dessa ali na parada e isso, sem desviar muito aqui o assunto, mas a gente citou muito 24 Horas aqui. Pô, 24 Horas foi uma série que bombou ali nos anos 2000 por causa disso, cara. Era guerra ao terror, era essa discussão de você pegar ali, o cara tá ali com turbante, tá falando uma outra língua, tá louvando um outro deus, cacete nele, entendeu? E aí a gente vai ver filmes como lá o Vice, do Adam McKay, que vai discutir todo o trabalho do como é que era o nome mesmo? Do vice-presidente lá do Bush lá. Dick Cheney, do petróleo que eles foram lá no Oriente Médio e fizeram essa propaganda do guerra ao terror pra destruir os caras e grana que foi gasta no militarismo e os soldados que foram destruídos e ficaram com trauma e são completamente abandonados pelo governo, que a gente viu no filme lá no Kenobi quando discutiu os clones. É a mesma parada. O guerra ao terror da Catherine Bigelow, né? E o Jarhead também, que você falou, né? Do lado do Sundance também. Até então, o Zero Dark Thirty lá, a Hora mais escura também. Né? Então, assim, é muito factível a parada de você ter um cara americano criando um vilão do Oriente Médio. Total. E é muito... Eu acho que é total... O que eu acho interessante da ideia, primeiro que eu acho que ela cabe, primeiro, com a época que o filme estava sendo feito, né? Então, ele é até citado no filme... Você tinha o Gaddafi, né, que é da Síria, se eu não me engano, acho que é da Síria, que também usava a televisão para fazer os discursos da hora. E todas essas figuras, né, que foram criadas como os grandes ditadores do Oriente Médio, né, os grandes terroristas lá, elas sempre tiveram esse trabalho de televisão.
né, os discursos do Osama Bin Laden, que a CNN, esses canais passavam o tempo inteiro na televisão, né? Todo mundo passou a conhecer o nome da Al Jazeera porque era o lugar onde eles faziam esses discursos. Verdade. E não sei o que e tal. Então todo atentado terrorista você ficava esperando quem era que ia fazer o vídeo assumindo a culpa, né? Você tinha aquela coisa... Que a gente viu no começo do Homem de Ferro 1, né? Não vamos esquecer, no começo do Homem de Ferro 1, né? Exatamente, ele linka, né, os 10 Anéis aqui com a história do Homem de Ferro 1 também. E várias coisas. Você tinha aquelas coisas dos soldados que são presos e são assassinados ao vivo na televisão. Então você tem várias coisas desse período em que ele vem e transforma nesse vilão pra você... De novo, aí é aquela coisa, se o tempo inteiro o fã pede o Dark Knight. Né? O pé no chão e ligado com a realidade e tal. Ele cria um vilão baseado nisso. Né? E quando ele subverte, mostrando que o cara é um ator, e é muito doido, porque assim, ele subverte, você vendo outras vezes, você tem um momento em que o Tony Stark fala, nossa, isso é bem teatral, né? Esse vilão é bem teatral, é bem tem muita coisa de teatro nele aí. Ele fala never see me coming. That's the number one. Pô, é muito maneiro, cara. E tem eu achei muito doido esse momento que o Tony Stark fala isso, né? Então eu acho que quando você corta... E é muito doido você cortar pra um cara que é um puta idiota, entendeu? Sim. Não, e é engraçado porque ele fazendo a brincadeira de que ele é o ator do método, né? Tipo, ele é o ator do método. Então essa brincadeira que hoje em dia a galera fala muito aí, Joaquin Phoenix, Daniel Day-Lewis e tal, não existe método, método é coisa pra gente babaca, agir como babaca e tal. Ele tá discutindo isso, ele é um cara tão ator do método que ele acredita que tudo que tá acontecendo é mentira. Ele toma um tiro lá no oficial lá e ele acha que aquilo ali é encenação, porra. Exato, é parte da encenação. Ele vai aparecer de novo em alguma coisa, né, que já tá confirmado, não é? O Mandarim, ele vai aparecer no Wonder Man, que é a série que eu não faço a menor ideia, que é com o Yahya Abdul-Mateen, né, que faz o Morpheus no Matrix Resurrection, é uma série do Disney Plus. Mano, eu não sei nada sobre esse personagem. Nem eu. Esse personagem parece meio um Johnny Cage, assim, do Mortal Kombat, sabe? Isso, O que é engraçado, porque o James Gunn... Da vida, né? O James Gunn vai fazer... Ele anunciou aquele que eu esqueci o nome, Guardião Dourado, que também parece que é na mesma linha, né? Não sei, mas parece... Mais uma vez a gente falando sobre essas coincidências de Hollywood, né? A gente não sabe, estamos aqui na expectativa, a gente não, né, estamos aqui chutando. E aí você vê que a Marvel fez isso, foi muito criticado, e depois o cara aparece no Shang-Chi, vai aparecer agora de novo, então, tipo, eles mantêm fiel... Sustentam. Eles se mantêm fiéis ao que eles criam, né? Então, tipo assim, eu não desgosto, mano, do Ben Kingsley depois, sabe? Quando ele tá... Porque você vê que é um cara que tá baseado ali em bebida, droga, não sei o quê. Aí eu acho que a galera fica puta por esse momento, mas repara em como o Tony Stark e o Rhodes agem quando eles veem aquilo, sabe? Eles estão confusos igual a gente, igual como eu fiquei no cinema. Exato. Ninguém tá entendendo que porra é essa, assim, sabe? Tem uma hora que ele aponta a arma pra cabeça do Ben Kingsley, assim, do tipo... Mano, para com essa porra. I'm an actor, but not an actor. Porra, é muito bom, cara. Ele fala uma parada, tipo, para com essa porra. Me fala onde é que tá o mandarim de verdade. Aí ele fala... Não tem mandarim de verdade. Eu acho muito bom, mano. Eu acho muito, muito bom. Não, eu já falei isso aqui no cinema do Shang-Chi. Eu acho melhor do que o mandarim do Shang-Chi. Desculpa. E Tony Leung, ator foda, chinês, concordo, mas eu acho o mandarim do Shang-Chi péssimo. Eu não gosto desse personagem. Eu acho que... É a coisa... A gente tá falando, são temáticas que já vêm dos outros Homens de Ferro. Essa coisa da guerra ao terror. Eu acho que também, se você coloca o vilão, tô falando, a interpretação dele lá como terrorista era muito legal, mas eu acho que seria mais pobre, assim, se no fim imagina, né, você tem esse vilão, esse cara é um terrorista, aí ele tem uns anéis mágicos. Imagina se tivesse isso, mano. Aí você coloca o mandarim, mas você não coloca os anéis mágicos. Aí a galera ia reclamar porque é só um terrorista genérico. Exato. Então, assim, não tem muito como ganhar, sabe? Eu acho que você fazer essa parada que é muito complicada, eu acho que o filme do Shang-Chi, ele se sai bem nessa parada, que é uma coisa que a galera acho que tá muito ligada hoje em dia, mais essa coisa do misticismo do Oriente, tá ligado?
Essa coisa de tipo, você tem o sábio tibetano, o cara lá que do outro lado do mundo, né? E tem aqui a cultura e a religião. Pô, vou pra Índia, vou pra Taiwan, pra lá aprender, vou me desconstruir, sair daqui do capitalismo, da minha sociedade ocidental. Você tem essa bobeira, né? Sim. Que a Marvel teve que quebrar, que isso vem do quadrinho, né, de décadas passadas, e que a Marvel, por exemplo, teve que quebrar isso no Doutor Estranho lá, com a anciã lá da Tilda Swinton, que foi muito criticado também. Então, eu acho que se você traz esse personagem, né, tudo bem, o Ben Kingsley é um ator inglês e tal, mas ele tem origens, né, indiana, imagina indiana, né, pela fisionomia dele, eu não tenho certeza. Eu acho que sim. Deixa eu ver então, aqui. você traz esse personagem, você traz esse ator pra fazer isso, esse de novo, né? Imagina, é a mesma coisa que eles iam fazer. Ele ia botar um ator, acho que tibetano, pra fazer o ancião, pra fazer ele o sábio, né? Com aquele bigodinho. Fumanchu, assim, né? Fumanchu. Mano, não dá mais pra fazer isso, cara. Até porque eu tava vendo... Pequena tangente aqui. Eu tava vendo uma história sobre por que a Chinatown dos Estados Unidos, né? Dos países, não... Elas têm uma arquitetura própria, né? Elas não têm a arquitetura da China mesmo. Entende? E aqueles tetos, né? Com todo aquele estilo. E eles estavam explicando, enfim, resumindo aqui. Eles contam lá de como isso surgiu e como, no caso, assim, o povo chinês, né? Principalmente, como eles eram representados, como eles eram tratados na cultura. Como eles eram... E geralmente essa figura do Fu Manchu, do bigodinho, né? Aí os caras mostram umas ilustrações deles com umas unhas gigantescas. Igualzinho o Fu Manchu lá do Aventureiros do Bairro Proibido. Igualzinho. Então, isso é uma parada que traz essa conotação, né? Conotação é o que não é atribuído, né? Essa conotação, esse background, né? De você representar culturas que não são do imperialismo como algo exótico. A gente viu isso, inclusive, agora no Pantera Negra Wakanda pra Sempre, onde muitas pessoas fizeram aqueles deboches a respeito do visual de Talocan, por exemplo, sabe? Exato. Então tem essa pegada que a galera tá muito sensível de não repetir isso, né? Até porque a grana desses mercados é muito expressivo, então você, é meio desrespeitoso até, sabe? Eu não me lembro se foi a Michelle Yeoh ou se foi o Ken Hui Kwan que falou naqueles Table Read lá, Round Table do Hollywood Reporter sobre isso, né? E a importância de você ter tido o Bruce Lee pro cinema, sabe? Pra você parar de só mostrar o chinês ou o asiático dessa forma, ou então o bobo o tempo inteiro, sabe? O idiota. Então, tipo, como personagens, então por isso que eles acham tão importante você ter filmes até como lá o Podres de Rico, né? Isso. O Crazy Rich Asians, pra você mostrar o povo de uma outra forma. Ué, teve agora o Donnie Yen, o John Wick 4, né, fazendo o Kane, que eu vi um papo que ele inicialmente seria um visual meio, sabe, aquele asiático, tipo o Raiden, sabe, do Mortal Kombat, com o chapéu. Usando aquela roupa com os botões assim, com a mão pra dentro, né? E que foi uma exigência dele pra assistir o papel. Ele falou, não, peraí, o John Wick é um personagem super descolado, super estiloso, por que eu não posso ser esse mesmo personagem? Estiloso. E, porra, o visual do Kane eu acho fantástico. É fodaço, né? Fudido, entendeu? Então, mas é interessante você ver, porque esse é um filme de agora, 2 meses atrás, 3 meses atrás, John Wick 4. Ainda tá sendo discutido essas coisas, né? Pois é, mano. Pois é, pra você ver que tem... Acho que tem mais, assim, mais além de muito... não, tem que ser exatamente a representação do quadrinho. Não dá, cara. Mano, você pega por isso que a gente falou isso aqui semana passada no Guardiões da Galáxia, falamos isso no Quanto Mania também, esse papo de tipo, não, porque no quadrinho assim, mano, desculpa, foda-se quadrinho, cara. Não dá, cara. Não dá, porque tem um legado, tem uma coisa datada, tem uma coisa de época que, mano, você tem que criar coisa nova. E se você pegar o vilão que tá lá no papel, às vezes é uma coisa patética, é ridículo, sabe? Não, e o próprio personagem, tipo, trazia uma porrada de coisa de preconceito e tal, né, que você... E, inclusive, é por isso que chama adaptação, né? Se não fosse adaptação, aí você faz transcrição, aí você faz igual o que tá lá, e é adaptação, você faz, as histórias são adaptadas, o arco streaming no cinema é uma coisa diferente do quadrinho, mano, e tudo bem. Se você quer ver o do quadrinho, tá ali o quadrinho, porra, pega ali, vai ler e pronto, entendeu? Tipo, são outras histórias. Eu acho só, pra concluir mesmo, acho que só que às vezes é bom falar disso, porque eu não sei, sempre que eu vejo críticas das pessoas ao Homem de Ferro 3, reviews, análise e tal, eu acho que sempre rola
não é igual, é o malandrarim, não sei o quê, aquilo foi ridículo. Aí, tipo, ignora qualquer outra coisa, entendeu? Tipo, tá, mas peraí, vamos tentar entender. Como a gente tá fazendo aqui? Vamos tentar entender por que as coisas são desse jeito e o que. Se não fosse isso, se fosse outra coisa, será que seria bom? Às vezes é bom você fazer um comparativo, né? Um efeito comparativo e fala, isso aqui não seria tão legal, entendeu? Isso aqui, quando eu, como designer, entregava uma peça. Posso mudar isso aqui? Aí tu mudava o que a pessoa pediu, aí a pessoa preferia a primeira versão. Porque aí você tem... dizem que é isso, né? Nossa mente humana precisa disso, né? A gente precisa comparar. Muitas das pessoas não conseguem fazer, tipo, abstração, assim, né? De você olhar uma coisa além do que você tá vendo ali, imaginar a probabilidade e tal. Então, às vezes, aí você põe um do lado do outro e fala, bom, tá, você achou isso aqui ruim, o malandrarim é ruim. Tá aqui o mandarim fiel aos quadrinhos, tá maneiro? Eu acho que, imagina assim, se você pegasse o mandarim do Shang-Chi, como ele é representado, tudo ali e tal, e você jogasse ele numa história do Homem de Ferro, entendeu? São duas representações que eu acho boas, tá? Eu gosto do mandarim do Shang-Chi e gosto do Tony Stark do Homem de Ferro aqui, do mundo que é criado em volta do Homem de Ferro. Mas eles não combinam. Não combina, né? Não combina você não colocar uma parte mágica, né, e tipo ancestral e não sei o que, num mundo datado por armas e militarismo e política do Homem de Ferro. Você tem que mudar alguma das duas pontas. Ou você ia ter que pegar e criar mais tempo pra você dar, sei lá, mano, o que pra você explicar isso aqui acontecendo no mundo do Homem de Ferro, entendeu? Pois é. É totalmente diferente. E lembra, Alexandre, que nessa época a Marvel só tinha falado de questão mágica no primeiro Thor. Não tinha ainda discussão. E que não era mágica, né? Ela era tecnologia. Só que você é tão avançado que você vê como mágica, né? Que ele fala. Pois é. Não tinha nem tido Guardiões da Galáxia nessa época. Então você vê como né, o Shang-Chi 2021, sabe? Você já passou por um caminhão, uma evolução da percepção das pessoas a respeito daquele universo, né? E detalhe que o Shang-Chi do filme, o mandarim do Shang-Chi também não é fiel ao quadrinho, não. Porque Exato, não é. Pô, o Shang-Chi do quadrinho tem um negócio do dragão com os anéis. Mano, tem uma parada louca. Que os caras não botaram isso no filme. Os próprios anéis não são anéis, né? São, tipo, pulseiras, vamos dizer assim. Porra, então enfim, né? Vamos pras notas? Vamos. Olha, Homem de Ferro 3, como eu falei aqui, cara, acho que é um filme que... injustiçado. Acho que sim, que as pessoas pegaram muito pesado com esse filme na época, principalmente por essa exigência do filme ter que ser um Vingadores, sabe? E não conseguir fazer uma coisa... Cara, e é doido, né? Porque a gente tá falando isso até agora, cara. A gente tá falando isso ano passado a respeito das séries da Marvel, sabe? Tipo, cara, olha a obra pelo que ela é, entendeu? Meio que esquece o que você viu antes. Você tá vendo uma coisa... Você começou agora. Você entrou frio aqui pra ver o negócio, sabe? E não, tem que ser a mesma coisa, tem que ser aquilo que... Então, eu gosto muito do Homem de Ferro como essa ousadia, pô, e tão cedo na Marvel, de experimentar o diferente. E a gente cada vez tá falando mais isso aqui, que, cara, quando a Marvel precisa disso, de fazer coisas diferentes, explorar outras histórias, outras linguagens e principalmente nunca esquecer do filme ser sobre o personagem, né? Focar no personagem. Nunca ser um filme da Marvel, né? Tem que ser um filme do personagem antes. E eu acho que o Homem de Ferro, ele é um retrato disso, sabe? Ele é um filme que não esquece o Tony Stark, que é o principal. E a gente tem mais de Robert Downey Jr., a gente tem mais interações com eles, mais cenas diferentes. Pra mim, seria uma decepção se esse filme fosse... Tipo, de novo, o Homem de Ferro lutando ali, as mesmas paradas que a gente viu no filme anterior. Você vê que no próprio Homem de Ferro 2... já meio que cansa isso ali. Quando ele vai lutar com o Whiplash no final, você vê que não tem mais o que trazer dali. Eles lutam com aqueles drones, ele e o War Machine, aí aparece o Whiplash, e aí tá beleza, mano de armadura lutando de novo. Transformers, sabe? Você vê que não dá pra ser a mesma parada, sabe? Então, isso, eu louvo demais o filme de fazer essas coisas diferentes, é uma estética diferente, sabe? Acho que, como a gente falou... só não é bem resolvido. Algumas coisas em relação ao Aldrich Killian, em relação às temáticas do filme, e principalmente parece que o final é um pouco corrido demais, entendeu? Parece que não houve tempo de pensar. Mas eu louvo diferente, sabe? Não teve ACDC nos créditos finais?
eu te juro pra você que eu não senti falta. Caralho, aquela música dos créditos finais é muito boa, mano. Porra, adoro. Adoro aquela Tyler Bates, hein? Tyler Bates. Não, Brian Tyler. Não é o Tyler Bates, é Brian Não é o Tyler Bates, esse é o Brian Tyler. Esse é o Brian Tyler. Esse é o Brian Tyler. Porra, esses caras, mano, muda esse nome igual, cara. Não dá, irmão gêmeo. Foi engraçado que foi quando eu vi a internet, a galera falando que não tinha AC/DC. E aí que eu me liguei, aí que eu dei falta. Porque eu vendo o filme em si, não deu falta pra mim ali. A coisa ali dos créditos, bonita, a coisa... É porque a galera, mais uma vez, tem que ser muito sério, né? E o crédito você vê que é engraçado, né? Ele coloca os caras fazendo as poses e... Enfim, cara, pra mim, a gente vai pro cinema pra se divertir, né, cara? Às vezes a gente tem filme pra ser sério, sombrio e tal, e eu acho que esse filme aqui, ele explora algumas temáticas mais sérias, mas você vê que tem uma limitação da própria linguagem ali, do próprio universo e tal, entendeu? Meu duplo filme 4 estrelas, tá? Acho um filme muito legal, Homem de Ferro 3. Bom, acho que, olha, a gente vai começar a criar aqui, a partir desse programa, o Cinemou Injustiçados. Vai ter uma série aí, a gente vai fazer esse, daqui a pouco a gente faz Speed Eu falo Racer. direto com o Alexandre, e eu acho que eu já comentei aqui no Cinemou. Revisionismo, mano, você vê. Esse filme é uma merda, não sei o que, daqui a pouco, esse filme é legal. Não sei o que, é legal. O Era de Ultron é o exemplo máximo, acho que dentro do MCU hoje em dia. Prequels do Star Wars, mano. Já tá todo mundo aí. Prequels tem coisas bacanas. Olha o que o George Lucas fez, como ele era incrível e foda. O cara apanhou até não aguentar mais. Até não aguentar mais. Revisionismo. Vamos fazer o Cinemou Revisionismo. Revisionou. Ícones injustiçados, sei lá. O próximo vai ser o Speed Racer. Vamos fazer o Speed Racer. Pô, a gente tá falando de fazer essa porra desse Cinemou há anos e a gente não faz. 4 anos deve ter, mais ou menos. Desde que começou o projeto, a gente falou, vamos falar do Speed Racer. E a gente não fala. Vem aí. Cara, olha, eu acho que o que eu mais gosto no Homem de Ferro 3 é ele ser um filme divertido. Sabe? Eu acho que você trazer o Tony Stark ali, eu acho ele muito próximo do Tony Stark do primeiro, sabe? Aquela coisa do Tony Stark ainda meio debochado, tal, mas você conseguir evoluir o personagem, que pra mim é o problema do Homem de Ferro 2. Você não conseguir evoluir o personagem. A evolução dele no Homem de Ferro 2 é ele criar o Arkham... O Arkham não, como é? Reator Arc novo, entendeu? O triangular. Acho que essa é a grande evolução dele no filme ali, quando eu acho que aqui no 3 o personagem muda. Quando ele chega no final, eu acho muito legal aquele discurso dele usar o Eu Sou Homem de Ferro de novo, mas de uma forma totalmente diferente. No primeiro é uma forma muito mais, tipo, egoísta, né? Tipo, na verdade, ele nem fala isso, né? Ele fala, você sabe quem eu sou. Exato. Mas ele fala, né, ele usa o Eu Sou Homem de Ferro. Ele fala Eu Sou Homem de Ferro? Ele fala. Eu acho que ele fala, você sabe quem eu sou só, ele não fala. Ele usa na hora que ele tira o óculos assim, ele olha no retrovisor. O Danny Jr. olhando pra gente, né? Exato. Então, eu acho que é legal a forma como ele usa essa frase que ficou tão icônica e depois ele vai usar de novo, né, lá no Ultimato. Então eu acho muito legal você trazer isso, e eu acho divertido. As armaduras são boas, as cenas de ação são boas, sabe? Ele com o garotinho lá é legal, o molequinho, que você vê a diferença dele pra ele no Jurassic World. Porra. Sabe que ele é uma criança irritante no Jurassic World e ele não é uma criança irritante nesse filme aqui, entendeu? Eu gosto muito quando ele fala assim, você vai me deixar aqui no frio. Muito ele. Aí ele, não, eu vou, e sabe por quê? Aí ele fala, porque nós estamos conectados com o que o garoto tinha falado antes pra ele. Então a dinâmica dele é muito boa. O Robert Downey Jr., ele tá muito bem nesse filme aqui. Acho que ele trabalha muito bem o lado dele como Tony Stark aqui, sabe? Então, ele no Guerra Civil, acho que são dos melhores, assim. E no Ultimato também ele tá muito bem, né? Ele tá muito bem, E é legal essa coisa de você ter assuntos do Homem de Ferro sendo explorados aqui, que vão ser trabalhados lá na frente, de paternidade dele com a Pepper da identidade dele como herói e tal. Então eu gosto muito, e eu gosto muito da quebra do Mandarim. As pessoas ficam putas com isso, mas eu acho bom, mano. Eu acho quando o filme tem coragem de pelo menos provocar esse tipo de sentimento nas pessoas, entendeu? Verdade. É isso que eu acho que a gente fala e falta um pouco na Marvel. Tem que ter provocação. Com a Zambuja.
Provocação. Não era o programa dele? Da cultura? Provocação. Você tem que provocar. Por mais que as pessoas possam não gostar do Thor Ragnarok, que já faz isso também, entendeu? É um filme que divide muita gente também, porque provoca você mostrar o Deus do Trovão de uma outra forma. Isso. Então, pra mim, ele tem muito mérito nisso aqui. Eu dou 4 também, mas mais por causa desse final. Só perde pra mim mais por causa desse final, dessa coisa meio desconjuntada ali do vilão e tal, mas poderia até ser uma nota maior, mas fico de 4. Fico de 4? Ih, vacilão! De 4 estrelas aí que tá de bom tamanho. Pô, lembra? Cara, você tava falando a sua nota aí, eu lembrei que a galera ficou puta com o fato dele tirar o reator Arca, fazer a cirurgia e tirar a parada. O que, pô, pra fechar uma trilogia, foi muito legal. Começou com isso, terminou com isso. A galera ficou puta lembra disso. E com a cena pós-créditos, né? Dele com o Bruce Banner, né? Que aí eu dou um crédito, que ela não acrescenta porra nenhuma, né? Não, acrescenta porra nenhuma, mas é doido, né? Porque se ele tá contando a história o filme inteiro é contado, ele tá contando pra... aí ainda fica puto, não tá contando pra você, tá contando pra ele, né? Tá contando pra ele. Pelo menos a narração não faz uma coisa aí que eu já reclamei de Sr. Taika Waititi, por exemplo, ou o próprio Quantumania, que é tipo você narrar pra facilitar o roteiro, né? Exato. Ele narra ali, é legal, mas ele não interfere muito na jornada e na sua interpretação do filme. Ao meu ver, né? Pelo menos, né? É como se fosse uma introdução, né? Como se fosse uma abertura do negócio, assim, só. Pois é. E aí, você concorda com a gente? Você acha que a gente passou muito pano pra Homem de Ferro 3? Já sabe, deixa aí nos comentários. Ou deixa nas nossas redes aí, Cinemol Podcast em todo lugar, que a gente vai adorar ouvir a sua opinião. Tô percebendo uma galera mais ativa nos comentários do YouTube. Estou percebendo. Estou sentindo. Né? Tô sentindo a galera mais ativa. É bom que gera uma discussão lá. E aí, às vezes você olha... tem uma thread lá, tipo, uma galera discutindo, sabe? Dentro do post. Muito legal. Muito 10, legal. 12 replies. Eu vou só falar aqui, trazer aqui a parcial que eu botei lá pro pessoal falar no meu Instagram. Que, sobre o Homem de Ferro 3. Quem não gosta 45% dos votos dizendo que quem não gosta é maluco. E 40% quem não gosta é sábio. Ou seja, dividido. Continua dividido. E 15% é quem não gosta é porque não viu. Porra, essa é uma opção também, né? Mas é bom, pô. Quem não gosta é porque não viu, pô. Pois é, doideira, né? Que já tem tanto 10 anos aí, né? A galera pode ter passado de total, né? Pois é. Comenta com a gente, inclusive, vale dizer, sugira um filme aí que vale um revisionismo do cinema, ou vale a gente olhar, de repente, ou um filme que foi muito detonado, ou foi um filme que foi muito amado. Também a gente pode fazer isso aqui, dar uma olhada, dar uma revisitada. E seria legal pegar uns filmes que a gente não comenta tanto aqui. Não traz tipo o Último Jedi, por exemplo, a Ascensão Skywalker. Por favor, entendeu? Não dá, baixa no Superman. Ninguém aguenta mais falar dessas merdas desses filmes. Ninguém aguenta. Essas merdas, Último Jedi? Não, essas merdas de tipo, de discussão de merda. Está gravado o ato falho do Alexandre aqui, a verdade... Não, o tempo é o senhor da razão, é isso aí, ó. O tempo dessas mostra. Tudo é uma merda de discussão, pô. Uma discussão de merda. Toda hora a gente tem que ficar discutindo a mesma bosta. Mas traz aí, sugere um filme aí. Que tá pensando, a gente falou do Speed Racer, que outro filme que daria a ser que foi um filme injustiçado que a galera detonou? Acho que valeria, sei lá, um Demolidor do Ben Affleck. Justo ou não? Constantine do Ken Reeves. Bom, também. Foi muito odiado ou não? Aí te traz aqui, a gente vai fazer vamos olhar, né? Botar o nosso jaleco, né? Ali, fechar os óculos. Analisar. Isso, luva. E a gente ali dissecando o filme ali, analisando. Comenta aí com a gente. E eu já falei e falo de novo, clube.cinemopodcast.com pra você que quer chegar junto e dar uma moral e incentivar a gente a fazer mais aqui desse programa. Semana que vem a gente tá de volta e, como eu sempre digo, se é dia de cinema... Cinema! Valeu!